Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, todas, todos, todes, a mais um painel aqui da conferência do Festival Mix Brasil, que é o maior festival de cultura da diversidade, hashtag Penso Logo Resisto, e hoje nós temos um incrível painel que vai falar sobre comunicação LGBTI+. Afinal, qual é a visão das empresas sobre a gente? Meu nome é Salomão Cunha Lima, sou fundador do Games, que é um coletivo que se reúne desde 2015 para discutir a diversidade e inclusão nas empresas. E a gente tem muito prazer de participar da curadoria do evento, junto com a consultoria Pajubá e outros coletivos e consultorias que estão engajados aí nessa composição tão incrível que é o Mix Brasil. E sem mais delongas, para a gente começar a nossa discussão aqui, que a gente está mega ansioso para ter, eu gostaria de convidar aqui ao palco os participantes do nosso painel, que são, vou começar por ordem alfabética, pelo Lucas Fajardo, que é gerente de conteúdo e PR, líder da célula LGBTI, da Rede pela Diversidade da Avon BR. Uma salva de palmas. Vou convidar ao palco Rodrigo Santini, comunicador e ativista ligado a temas socioambientais, e ele é o responsável pela missão social da Ben Jerry's. Rodrigo, seja bem-vindo. Vou convidar a Vicky Góes, que é comunicadora, publicitária e redatora sênior na Mutato. Vicky, seja bem-vinda. E por último, mas não menos importante, porque ele será o grande mediador deste debate, o nosso grande amigo Ricardo Salles, que é consultor de diversidade, sócio da Mais Diversidade e pesquisador na ECA USP. E então passo a palavra para o Ricardo conduzir aqui o painel. Obrigado, Salomão. Olá, gente. Boa tarde. Obrigado pela presença de todas as pessoas que estão aqui. O nosso objetivo aqui é discutir comunicação, diversidade, dois temas pelos quais eu sou apaixonado e acredito que todos nós aqui no painel também. Nós somos num grupo intimista, vou chamar assim, portanto, desde já anuncio minha intenção de a gente transformar isso numa conversa. Eu vejo muito pouco de vocês, tá? A gente tem uma luz forte aqui, então eu mal vejo vocês, mas acreditem que a ideia é a gente transformar brevemente num bate-papo, em que a gente possa dialogar com vocês sobre as questões que envolvem representatividade, inclusão, diversidade e as questões LGBTI+, na forma da comunicação, mas não só. Temos aqui pessoas que têm protagonismo nesse debate. A gente vai começar, então, com uma rodada de apresentação em que nossos convidados e convidada vão contar um pouco para a gente sobre as suas trajetórias pessoais, tanto, enfim, histórias que eles julguem relevantes compartilhar conosco, como também o início da carreira nas áreas de comunicação e o que tem feito, tanto lá na Mutato, na agência, quanto em Ben Jerry's, como na Avon. Começamos? Vamos lá? Você? Oi, gente. Eu sou a Vicky Góes. Eu sou comunicadora. Atualmente, eu sou redatora sênior na Mutato, agência de publicidade e produtora. E também sou empreendedora, tenho uma marca de acessórios. Já tive uma revista online chamada The Editor, que era voltada para o público LGBTQI. E era uma revista colaborativa de artistas, era um coletivo de fotógrafos, modelos, enfim, jornalistas e gente que queria realmente produzir portfólio, que não tinha muito espaço ainda no mercado, por N razões e por muitos recortes. A minha marca também abraça muito a causa LGBTQI, todos os modelos e todo mundo, enfim, eu faço tudo, desde a comunicação até as peças, chama Beachcraft. E eu sou uma pessoa eu sou bissexual, em primeiro lugar, por isso que eu estou aqui. Assim como também sou comunicadora, e isso faz muito parte do meu dia a dia, assim, em tudo que eu faço, todo tipo de trabalho que eu faço.
seja como redatora, seja como designer de joias, enfim, seja como roteirista. Estou muito feliz de estar aqui também por ter participado como roteirista por ter produzido, junto com a Mutato, a vinheta que está passando em todos os filmes do Mix Brasil, que foi realmente uma galera ali que se juntou na boa vontade para ficar das 5 da tarde até as 7 da manhã para construir essa história de uma mensagem extremamente positiva. Dentro, acho que de tudo que eu faço, tento criar histórias e dar um espaço para verdades, enfim, para as pessoas agregarem a gente, porque eu acho que comunicação é exatamente feita disso, de pessoas, de verdades. Eu trabalho com isso há 11 anos, com comunicação. Comecei em moda, que para mim sempre foi um palco, o meio artístico, né? Eu acho que sempre foi um princípio, foi um lugar inicial para reunir pessoas da comunidade LGBTQI. Inicialmente, seja como personagens ou como makers, e isso sempre me atraiu. Acho que foi também por isso que eu fui para esse lado da comunicação. E durante todo esse tempo trabalhei dentro de marcas que geralmente, acho que quase todas, abraçavam muito a comunidade. E em todos os projetos que eu peguei, mesmo antes de me reconhecer como uma mulher bissexual, eu via que existia já uma abertura para a comunidade dentro da comunicação. E todos os projetos que eu peguei até hoje, seja dentro de agência, ou, enfim, agora na Mutato, principalmente eu estou dentro do Hub Avon. Infelizmente, o Lucas não é meu cliente. Eu trabalho com Avon Global, que justamente acho que se criou essa oportunidade de ter Avon Global justamente pelo trabalho que a Avon Brasil estava desenvolvendo aqui, principalmente no trabalho pautado com diversidade e dentro do digital, a evolução que a Avon estava fazendo. Não só o meu desafio, mas o desafio da equipe do pessoal de Avon Global é justamente levar essa cultura de diversidade e todo o pensamento digital, de estratégico digital para outros mercados, que é muito louco isso, mas o Brasil, acho que ele por ser, principalmente por isso que é muito louco, o Brasil é um dos países que mais mata LGBTQs, mas, ao mesmo tempo, na comunicação, é um dos países que mais aborda a pauta de diversidade. Em outros mercados, até, enfim, que a gente considera, às vezes, de primeiro mundo, a entrada desse assunto, dessa pauta, ainda fica, né, amarrada e tudo mais. Então, a gente está tentando realmente levar essa cultura para fora. E por isso que eu topei essa oportunidade de falar aqui, justamente para compartilhar e criar essas pontes, essa conexão com todo mundo. Eu acho que vai ser muito legal. Bom, é minha primeira vez falando numa banca assim. Arrasou, já começou muito bem, então, né? Vamos continuar, Rodrigo? Eu não consigo falar sentado, então eu vou dar uma caminhada, porque eu falo pelas pernas, eu acho. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Rodrigo, sou missão social de Ben & Jerry's. Na verdade, eu sempre me interessei pelas questões socioambientais, muito mais até sociais do que ambientais. Na verdade, acho que as questões cada vez mais se cruzam. Trabalhei aí por muitos anos com marketing, com publicidade, mas chegou um tempo que eu falei, poxa, eu gostaria de fato trabalhar diretamente com causas, né? Então, eu fui trabalhar com violência sexual de crianças e adolescentes, uma organização internacional que faz muito essa questão de advocacy, né, tentando aí implementar políticas públicas para a proteção de crianças e adolescentes. E óbvio, quando você entra nesse tema da violência sexual contra crianças e adolescentes, você também entra numa questão de sexualidade, de gênero, porque existe uma vulnerabilidade maior de crianças e adolescentes que estão se descobrindo LGBT, né? E a gente ouve muito aí falar dos estupros corretivos, etc., justo nesse momento em que você também está tentando se entender, e num processo que é difícil, né? Então, não somente LGBTs, mas também adolescentes ou crianças PCDs, pessoas com deficiência, são mais vulneráveis nesse processo. Então, essa questão da sexualidade e gênero eram questões que sempre me interessaram.
para além de eu ser um cara e das letras todas uma pessoa gay, né, e isso, óbvio, me trouxe também uma percepção dentro dos meus vários privilégios, era uma questão que sempre me trazia muito interesse nessa história. Então, do marketing, da publicidade, passo para as questões sociais e aí, nesse processo, entro também como parte do Conselho do Greenpeace no Brasil, trazendo também essas questões de gênero, etc., nas discussões da organização, e entro numa empresa, uma marca ativista, né? E aí a gente começa a falar um pouco sobre essa questão de Ben & Jerry's e como é que isso se dá numa marca, né? Quando a gente fala marca ativista, o pessoal fala assim, mas como assim marca ativista, né? No final você quer vender e é tudo a mesma coisa, e a gente sempre explica um pouco dessa trajetória que envolve muito, na verdade, o Ben e o Jerry, né? Que são os dois fundadores dessa marca de sorvete premium, que são dois caras que existem, não são namorados, muita gente acha que eles namoram, não são. São dois amigos, mas desde o princípio os caras falaram, poxa, o sorvete é uma forma da gente mudar o mundo, da gente falar sobre temas difíceis, né? Ninguém briga tomando sorvete. Então, poxa, vamos trazer temas aí complicados, temas que as pessoas precisam falar através desse produto, né? Então, esses dois caras eram aqueles caras que, a princípio, do nosso ponto de vista, eram caras que nunca deram certo, né? Os caras nunca conseguiram entrar numa faculdade, sempre foram caras, de certa forma, médios na escola. E um dia eles falaram, poxa, a gente precisa pagar os boletos, né, gente? Vamos fazer como aí? Vamos fazer pretzel. E aí a galera decidiu fazer pretzel, mas a máquina de pretzel era cara. Então, vamos fazer sorvete, né? Aí, na verdade, essa questão dos pedaços do sorvete, etc., começaram a diferenciar esse produto e o pessoal falou, poxa, deu certo, a gente está fazendo negócio que o pessoal parece que está gostando. Numa cidade na fronteira com o Canadá, ou seja, basicamente o tempo todo neva, é frio, né? A loja era uma lojinha de posto de gasolina, num posto de gasolina abandonado, e a coisa começou a ir para frente. Quando o sorvete começa a se desenvolver, o pessoal falou, poxa, mas nosso princípio não era a questão de trazer uma transformação para o mundo, né? A gente não tinha isso como propósito. Como é que ficou isso para trás, né? Naquele afã de fazer as coisas funcionarem, isso perde um pouco o foco. Então, nos seus primeiros 10 anos, começam a ter essa discussão e eles começam, então, a implementar uma série de políticas internas, de missões, que eles chamam, né? Então, tem a missão de produto, a missão econômica e a missão social. A missão de produto, que a marca traz, é assim, como é que a gente faz o melhor produto possível, da melhor forma possível, sempre sendo muito sincero do que é possível, porque tem coisas que não são possíveis, e a gente tem um impacto pela produção, obviamente, por todo o processo que envolve um produto, né? A missão econômica, que é como é que as pessoas envolvidas nessa história, elas vão também se desenvolver, ter uma prosperidade nesse processo. Então, assim, são pessoas que vão entrar numa lógica de comércio justo, com salários que também são salários que vislumbrem essas necessidades locais. Então, geralmente trabalham com cooperativa, empoderamento de mulheres. Essas pessoas, elas acabam trabalhando num processo de fair trade, mesmo daquele selo do comércio justo. E aí tem uma certa eleição, né? De que lugar eu vou comprar o cacau? Eu vou comprar o cacau de um país que já recebe muitas divisas ou de um país que precisa dessas divisas? Eu posso fazer essas escolhas, essa distribuição, né? Tanto a produção de leite também, uma série de questões. E aí, cada parte da produção vai olhar para esse ponto. E no terceiro ponto, a missão social, que é, bom, se a marca ela tem um palco, né, se a marca ela tem um espaço de visibilidade, por que não chamar vozes da sociedade civil para cima desse palco para falar sobre aquilo que é importante? Não é a gente falando exatamente sobre um tema, mas é dando luz a temas da sociedade civil, coisas que já estão acontecendo, coisas que já são importantes e que a gente fala, pô, sobe aqui e aumenta ainda a sua voz. Também não damos voz para ninguém, porque a sociedade civil tem voz, tem essa liderança nessas questões, nas questões sociais. O que a gente tenta fazer é ampliar com as nossas ferramentas. Então, esse é o contexto geral, né? Quando a gente agora olha e fala, bom, na prática, Rodrigo, como é que isso funciona? E aí eu focaria aqui na questão da diversidade, tá? No Brasil, por exemplo, a gente tem uma preocupação de diversidade e inclusão. Então, a marca hoje, no Brasil todo, ela tem as lojas, tem o trade, tem o pessoal do escritório. A gente está em torno de 60% dos funcionários são mulheres, 40% são negros, 30% são LGBs e em torno de 4%, 4 a 5% são T's, né?
A gente está agora começando a contratar pessoas já transexuais que são líderes, então não entram, na verdade, nesse primeiro step, nesse primeiro nível da carreira, que são os scoopers, né, quem faz as bolas de sorvete, mas já são líderes dessas lojas, então a gente já também começa a subir essas pessoas, porque o nosso compromisso agora é como é que eu tenho uma liderança maior. De 30% da minha liderança já é de mulheres negras, né? Mas como é que eu trago para a liderança mais pessoas? Eu não quero só reproduzir o que é o mapa do Brasil. Eu quero, na verdade, ter mais inclusão nessa história. Eu quero forçar um pouco a barra, né? Escolher, na verdade, falar assim, eu quero targets mais específicos. Eu quero mais pessoas que não têm oportunidade ou que têm mais dificuldade aqui dentro, né? Então, a gente ainda trabalha muito para desenvolver essas políticas. Muito do que aconteceu nesse processo, né, sempre falo, quando a gente vem falar num espaço assim, parece que a vida de algumas marcas é tipo Instagram. Nossa, os caras fazem tudo perfeito. Não é, né? É uma loucura. Você olha assim e fala, mas cadê as políticas para que isso não se perca? E a gente está montando as políticas enquanto vai aprendendo do que está acontecendo, porque muito disso é orgânico, né? Para a gente é muito legal quando chega uma pessoa e fala assim, olha, por que você está aqui na entrevista? Por que você quer trabalhar em Ben & Jerry's? E a pessoa fala, olha, basicamente porque eu não quero mais fingir que eu tenho um namorado. Eu tenho uma namorada e eu durmo com ela e eu tenho que fingir que eu não tenho essa vida. Eu não quero mais isso para mim. Então, essa marca, eu sei que me respeita. E é muito legal ouvir isso, né? Porque você fala, poxa, a pessoa se conectou com essa história. Ela sente isso de verdade. Na questão isso tudo é na questão de impacto que a gente chama, né, que é da porta para dentro, ou seja, as questões que eu trabalho de produto, de contratação, etc., a gente, em Ben & Jerry's, chama de impacto. Quando eu olho da porta para fora, a gente chama de influência. E aí, o que a marca trabalha? Ela tenta trabalhar esse palco, como eu falei para vocês, fazendo influência na sociedade para mudanças estruturais, né, ou seja, mudanças de verdade que vão além de uma campanha. Não que as campanhas que as marcas façam não são importantes, são extremamente importantes porque trazem luz a um tema que as pessoas não querem falar, né? Como ela acabou de falar, ou seja, essa questão de que no Brasil as marcas falam sobre isso, isso é muito bacana. O nosso papel, na verdade, vai um pouco além no sentido de falar, poxa, talvez essas são marcas que façam até um melhor papel do que a gente, pelo seu tamanho, etc., falar desse tema pode ser mais interessante até para elas. O que a gente tenta fazer é trabalhar junto com organizações para a implementação, por exemplo, de políticas públicas, né? Agora eu dou um exemplo para vocês, o que a gente fez de fato nesse ano de 2018. A gente se associou a algumas organizações que trabalhavam a questão de democracia e LGBT, né? A gente viu aí a parada, por exemplo, do orgulho LGBTI que houve em São Paulo, que era o nosso voto, nossa voz, trabalhava muito por representatividade política, e a gente falou, bom, qual que é a causa, né? O que hoje a população LGBT precisa? Precisa de representatividade. Não adianta levar um projeto de lei se, do outro lado, não existem pessoas que consigam entender aquele projeto de lei e lutar para que aquele projeto de lei seja aprovado, enfim, discutir sobre ele, porque não existe conhecimento, não existe vontade, não existe uma série de questões. Então, o que a gente falou foi, se a comunidade precisa disso, é sobre isso que a gente vai trabalhar, não defendendo um político específico, nem um partido, mas defendendo pautas, né? Então, organizações sociais foram para a rua, a gente apoiou esse pessoal para fazer pesquisa, descobrimos quais eram as principais pautas que a comunidade e a população LGBT queriam que candidatos trabalhassem, e, basicamente, o que a gente fez foi trabalhar com essa plataforma, que era o Vote LGBT, junto com o Me Representa, para mostrar para a população LGBT basicamente que candidatos iriam defender essas plataformas. Nos reunimos com esse pessoal, os jovens do Engajamundo, que são jovens que estão pelo Brasil inteiro e que iam basicamente entrevistar os 26 mil candidatos a cargos do Legislativo, né? Perguntando para essas pessoas, olha, essas são as pautas que a população LGBT quer ver sendo defendidas. O que vocês vão fazer por isso? Tem proposta? Se tiver proposta, sobe lá no site, sobe no Me Representa, e a gente vai mostrar para todo mundo. E o que a gente fazia era, basicamente, articular com esse pessoal para, primeiro, chamar as pessoas para o site, produzir conteúdo informativo para que as pessoas entendessem sobre o que significavam essas duas pautas, né, que era a criminalização da LGBTfobia e a educação para a diversidade. Então, essas duas pautas são pautas que Ben & Jerry's defende. Essa questão de educação nas escolas, para que as pessoas, obviamente, entendam o que significa a não discriminação, a inclusão, etc. É muito fora e muito longe desses clichês que a gente ouve falar, né, do kit gay e tudo mais. E a questão da criminalização da LGBTfobia, que é quais são os desafios, né, como é que a gente envolve as várias questões da comunidade, da população negra nessa história também, como é que a gente traz isso com profundidade. Então, era produção de conteúdo e
engajamento das pessoas para entenderem esses conteúdos e escolherem os seus candidatos. Foi, de certa forma, uma campanha disruptiva, porque a gente trabalhou uma campanha política nesse âmbito da marca. E aqui você poderia dizer, ok, Rodrigo, mas qual é, na prática, a diferença entre isso e a questão de marketing de causa, né? E a diferença é uma diferença estrutural, não é uma diferença no sentido de isso funciona mais, isso funciona menos. A diferença que a gente faz, de uma forma muito simples, o marketing de causa, basicamente, o que ele faz é olhar para o seu consumidor e falar assim, o que meu consumidor está falando? O que ele quer que eu fale? Né? E, nesse sentido, o que a marca faz, ela entra nesse mindset, nessa forma desse consumidor de pensar, e fala assim, bom, meu consumidor quer falar sobre tal assunto, eu vou entrar nesse assunto, vou explorar esse assunto, mas, basicamente, o que eu quero é me conectar com o consumidor para que ele consuma mais a marca. Ben & Jerry's faz um processo que é, em detrimento, apesar do meu consumidor, né, ou sem importar esse consumidor, o que eu preciso falar nessa sociedade? Quais são os temas importantes? E eu posso entrar com mais profundidade em temas que as pessoas acreditam serem mais controversos, ou temas que as pessoas não conversam ou falam, que é, por exemplo, a criminalização da LGBTfobia, educação para a diversidade, uma marca que pega isso e fala, olha, vamos transformar isso aqui em política. Né? Então, nesse caso, o que acontece é que a gente, sim, atrai muitos haters nesse processo, muitas vezes, mas também muitas pessoas que apoiam e falam, poxa, esse pessoal está, de fato, fazendo alguma coisa que tem a ver com a profundidade. Né? E quando a gente olha para esse processo todo e vê que 1,4% do legislativo, né, que foi eleito nesse ano, foi eleito da plataforma do Me Representa, e que em torno de 60% das visitas à plataforma foram visitas geradas por Ben & Jerry's, nos seus mais vários canais, é muito legal que a gente vê que, assim, não adianta dar só murro em ponta de faca, tem que colocar as pessoas lá dentro para fazer a mudança. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente sabe que muitas pessoas vão se conectar com a gente, não porque a gente pensou em fazer isso para elas, mas porque a gente pensou em fazer algo de verdade e pessoas, como consequência, virão até nós porque entendem que existe uma verdade, de fato, nessa mudança estrutural que a gente faz. E é um super desafio também. Como é que uma marca faz mudança estrutural? Não é meu lugar de fala, não é meu espaço, eu sou só um processo no meio disso, tenho que respeitar todo mundo nessa história, mas, basicamente, a construção tem que contemplar esse resultado final. E aí muitas pessoas perguntam para a gente assim, mas por que vocês trabalham nessa causa LGBT, tanta coisa para trabalhar no Brasil, vão trabalhar logo com isso? Nos comentários, né? E eu sempre pergunto para as pessoas, aqui, obviamente, não é um público que a gente precisa perguntar, mas eu pergunto para as pessoas, porque assim, a ideia que as pessoas têm é de que assim, LGBTs vivem no mundo à parte, né? Vivem lá longe. Então, assim, olha tantas coisas que nós temos aqui, porque existe essa invisibilidade. Né? A questão racial, a princípio, é um pouco mais clara, você vê, mas a questão LGBT, você nunca sabe muito bem quem é quem. E, nesse momento, eu pergunto para as pessoas, quem aqui é ou conhece alguém que é LGBT? Uma pessoa querida, uma pessoa próxima. E, basicamente, todo mundo levanta a mão. E não é possível que você veja alguma pessoa próxima, né? Não vou nem considerar as pessoas que são, mas veja alguma pessoa próxima que sofre questões da sociedade e você não faça nada por aquilo. Então, essa questão é de todos que estão presentes, sempre. Essa causa nunca está distante, essa causa sempre está do nosso lado. Então, assim, por que a gente escolheu? Porque é um país, como ela disse também, que mais mata, né, pessoas transexuais do mundo, mais mata LGBTs nas Américas e está tudo bem. Isso que eu estou falando de morte. Né? Quantas violências não acontecem até chegar nesse nível? Então, não dá para a gente silenciar e não dá para a gente ser mais isento. Como marca, como sociedade, não dá para a gente simplesmente aceitar as coisas e falar assim, é assim que funciona. Não existe mais esse espaço para ninguém. Nem para consumidor, nem para, enfim, nós como pessoa física, nem para empresas, nem para nada. Não dá para a gente deixar coisas acontecendo embaixo dos nossos olhos e a gente silencia e não faz nada. Então, claro que existe uma verdade na marca, somos várias pessoas LGBT também no escritório, etc. Isso nos toca pessoalmente, mas, independente disso, o que a gente sempre tenta fazer é trazer aliados para essa história, influenciar um sistema maior. Né? Ben & Jerry's está também num sistema Unilever, então como é que a gente traz essa discussão para dentro desse grande espaço, né? Fazendo essa transformação sempre. Eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes e que a gente sempre fala que, assim, não adianta só fazer, tem que chamar as pessoas para participarem, e tem que ser de verdade. Tem que ser afetivo, né? Você tem que sentir o coração da pessoa que está fazendo, da marca que está fazendo, tem que ser verdadeiro, porque senão fica só mais uma campanha, só mais um projeto e acabou. Tem que ter paixão nessa história. Né? Tem um escritor, o Roberto Freire, tem aquele livro, né, que chama Sem Tesão na Solução. E eu acho que é isso, né? Essa coisa da paixão, da vontade, enfim. Então,
É isso que eu queria dizer. Eu acho que, assim, de novo, para mim, a grande mensagem nessa história é: não existe mais hoje caminho da isenção. Né? A gente vai ter que, de fato, se posicionar, mostrar claramente a que veio, e é isso que a gente busca fazer na marca. Qual é o nosso posicionamento? O que a gente vai fazer em relação a isso? Como chamo mais pessoas para participarem desse movimento? Os projetos sempre incluem esses 3 passos. Então, eu queria dividir um pouco essa experiência com vocês. Enfim, dizer que engajamento enfim, chamar as pessoas para participarem com a gente de uma forma, muitas vezes, cuidadosa, carinhosa, que é como a marca tenta fazer, é muito dessa nossa identidade. E é isso. Obrigado. Legal, Rodrigo. Obrigado aí pela apresentação. Eu costumo dizer que quem não se posiciona é posicionado, né? Vale para a vida, vale para nós como pessoas, vale para as organizações, vale para as empresas também. Algumas estão descobrindo isso agora. Se eu não falo o que eu penso, eu abro espaço para você imaginar o que eu penso e pode ser pior para mim, desse modo, né? Vamos lá, Lucas. Vamos. Oi, gente. Tudo bom? Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que eu gostei muito de ouvir o que você está falando. Eu estou na Avon não faz muito tempo, na verdade. Eu vou fazer 3 meses daqui a 1 semana, então ainda estou no período de experiência. Mas estou aqui falando. Eu sou gerente de conteúdo de PR, tá? O que significa aqui na Avon é um pouco separado. Então, toda a parte de comunicação que vocês veem que sai para o consumidor é de uma área específica, uma área de comunicação, PR, conteúdo. E também sou líder da célula LGBTI, da Rede da Diversidade da Avon. Fui colocado como líder por pouco tempo de empresa, mesmo com pouco tempo de empresa, porque aparentemente era só sobre isso que eu sabia falar na entrevista de emprego. O RH deixou claro isso depois. Então, eles falaram, puxa, já que você está aqui, então vamos botar você para abraçar essa célula, porque acho que vai ser interessante. E vou contar um pouco da minha trajetória, na verdade. Eu comecei, eu sou formado em administração, mas eu comecei a trabalhar em agência de publicidade. Meu primeiro emprego em agência de publicidade foi para fazer link patrocinado para a Netshoes, e principalmente para os times de futebol. E eu tinha pouquíssimo conhecimento daquilo, então eu precisava estudar sobre futebol. E eu comecei a entender, desde aquele momento, que eu só ia ter sucesso se eu começasse a falar, entender e conversar com pessoas que eram parecidas comigo e falar sobre coisas que eram carinhosas para mim, coisas que eu sabia como dialogar. Então, depois desse período aí que eu fiquei como mídia de Netshoes, eu comecei a procurar outros caminhos, outras coisas para falar, mesmo dentro da agência. E aí fui um pouco para o universo da beleza, atendendo Unilever naquela época. Então, atendi um pouco de seda, falava de homo também. E aí eu comecei a ver de assuntos que já eram mais interessantes para mim, coisas que eu já gostava de falar. Um pouco, na época, a gente falava até um pouco de empoderamento feminino, com algumas marcas de sabão em pó. Então, já começava a entender que aquilo era bacana. Logo depois, foi na própria FBIS que eu me assumi gay, me entendi como um homem gay. E eu tive muita sorte, muito privilégio de estar num lugar que aquilo não fez absolutamente nenhuma diferença no meu dia a dia, pelo contrário. As pessoas me abraçaram e entenderam que aquilo não era nada demais, que foi ótimo, me deu muita tranquilidade para realmente ser uma pessoa mais vocal no ambiente de trabalho. E, com isso, eu comecei a me impor com alguns assuntos e comecei a falar sobre alguns assuntos, e as pessoas entenderam que os assuntos que eu falava eram interessantes, que o que eu trazia pelo fato de eu ser gay era interessante, e que o fato de eu ser gay não era só um fato, não era só mais uma coisa, uma característica minha. Era uma vantagem que eu tinha e uma coisa que eu conseguia trazer outros assuntos para a mesa que algumas pessoas não conseguiam por não ter as mesmas vivências que eu tinha. Então, isso já começou a me construir um pouco mais como profissional, e eu comecei a entender que eu assumir o meu lado homossexual, não só para mim, não só na minha vida afetiva, mas também na minha vida profissional, e trazer os assuntos que eu achava que eram importantes, ia me levar a lugares que eu ia ficar bem mais confortável, e lugares onde eu ia aprender e ensinar muito mais. Saí da FBIS, fui para uma outra agência que chama África, não sei se vocês conhecem. E lá na África eu cuidei de várias contas também, falei um pouco dos assuntos que eu queria, um pouco menos. Até que eu fiz um projeto especial, que era um projeto para uma ONG que chama All Out, não sei se vocês conhecem, que é uma ONG global que fala de direitos LGBTI. E a gente fez um projeto sobre doação de sangue de homens homossexuais, que, imagino que vocês saibam,
é super enviesada a lei, aqui, então você, mesmo com o mesmo comportamento sexual, um homem hétero e um homem gay, o homem gay não pode doar sangue, o homem hétero pode. E a gente começou a fazer um projeto para mudar isso. E era um projeto meio de guerrilha. A gente construiu um caminhão gigantesco com várias bolsas de sangue que ia passeando pela cidade de São Paulo e fez um site onde as pessoas podiam falar: eu sou um homem gay e eu doaria sangue se eu pudesse. E aí a gente calculou quantas vidas poderiam ser salvas se os homens gays pudessem doar o sangue. Foi super legal. Foi um projeto que teve uma grande visibilidade. A gente apareceu no Jornal Nacional, chamaram a gente para participar teve uma audiência do Ministério da Saúde para falar sobre isso. Chamaram a gente lá com o caminhão para colocar na frente, para a gente falar. Então, e nesse momento que eu fiz um projeto que, para mim, foi a coisa mais importante da minha vida. Eu até peço desculpa para os meus clientes da época, porque eu não dei nem um pouco de atenção para eles, porque aquilo era tudo que era importante para mim. E fiz aquilo com todo carinho. Falei, cara, é isso que eu preciso, é isso que eu quero na minha vida. Eu tô aqui. Nada para mim vai ser completo se eu não puder fazer alguma mudança pelas pessoas que estão ao meu redor, ou aquele trabalho de formiguinha, né? Você faz uma coisa aqui que impacta de maneiras que às vezes você nem sabe as pessoas que estão ao seu redor. E aí eu entendi que era isso que eu queria para minha vida. Mas falei, vou esperar uma oportunidade onde eu realmente possa abraçar esse lado e um lugar onde eu consiga trazer isso tudo da melhor maneira possível. Passou um tempo, alguns anos, e aí eu tenho uma amiga que trabalha na Avon, que é minha chefe hoje em dia, Rafaela Gobara, e aí ela estava almoçando comigo um dia, e ela parou e falou, você não quer trabalhar comigo? Eu falei, Rafa, como assim trabalhar com você? Aí ela falou, estou precisando de você, acho que você ia ser muito bacana na nossa equipe. Mas por quê? Eu já achei, porque me conhece, porque é mais fácil trabalhar junto, sei lá. Ela falou, cara, porque a gente fala de muitos assuntos muito delicados e a gente quer cada vez ser mais vocal em causas especiais, então, principalmente falar sobre racismo, falar sobre LGBTI-fobia. E eu acho que você, com a sua experiência, com o que você traz, e o fato de você ser gay, e ter muita vivência por você ser gay, vai me ajudar pra caramba. E você vai conseguir falar lá dentro, e você vai conseguir discutir lá dentro. E ela foi super honesta nessa hora. Eu falei assim, e eu acho que é muito mais difícil uma pessoa falar um não para você, na hora que você vai falar de um projeto de visibilidade LGBTI, do que para mim. Eu acho que é importante ter alguém que é a causa, olhando nos olhos da pessoa e falando, cara, precisa sim. Aí eu falei, tá, faz sentido. Acho que é bacana. E aí entrei num processo gigantesco, fui entrevistado 40 mil pessoas, passei, e aí comecei a trabalhar. Há 2 meses e meio atrás, não faz tanto tempo assim. Então, a minha trajetória toda, eu fico muito feliz, porque minha trajetória toda, a minha sexualidade, ela foi muito mais do que só a minha sexualidade. Ela foi uma pauta que geriu muitos dos meus pensamentos, muitas das minhas vontades, das mudanças que eu queria trazer para o mundo, das mudanças que eu queria fazer nas marcas. E todo o caminho que eu fiz, o fato de eu ter abraçado isso desde no começo da minha carreira, me fez chegar no lugar que eu estou hoje. E eu sou super feliz de estar no lugar onde eu estou hoje, de estar aqui falando com vocês, de ter esse momento com vocês, porque realmente a gente tem que entender que a nossa sexualidade, apesar de ser muito difícil no começo, a gente tem medo. Eu tive muito medo, não sei, eu espero que vocês não tenham tido, se vocês não tiverem, ótimo. Mas eu tive muito medo, eu achei que aquilo ia acabar com a minha vida, eu achei que ia perder todos os meus amigos, ia perder meu emprego, todo mundo ia virar as costas para mim. Perdi alguns, ruim para eles, deixa eles lá, mas eu fiquei muito... Hoje em dia eu olho para trás e eu faço questão de ser muito vocal e falar sobre essa minha história, porque se tem alguém duelando, não sei se vocês, mas alguém que vocês conhecem, em abraçar a sexualidade como realmente uma parte mais importante da vida, funciona também, te leva a lugares incríveis, te leva a lugares grandes, mas muitos lugares que às vezes a gente nem imagina. Então, realmente foi, para mim, o fato de eu ser gay mudou minha vida, de todas as maneiras e mais maneiras do que eu podia imaginar. Então, esse foi um pouco da minha trajetória, por isso que eu estou na Avon hoje em dia. A Avon é um lugar que, quando eu entrei, foi muito diferente do que eu tinha imaginado. Quando você vê uma empresa que tem uma comunicação muito diversa, quando tem várias pessoas diferentes que faz comerciais, filmes, fotos com pessoas de todos os tipos, você entra achando que você vai entrar num lugar amaciado. Vai ser simples, é só você botar a primeira e vai embora. E não é bem assim, não está novidade. O tempo todo a gente tem que se provar. O tempo todo a gente tem que provar que funciona. O tempo todo a gente tem que provar que é importante. O tempo todo a gente tem que bater no peito e falar, cara, é isso que a gente tem que fazer. E é cansativo. É muito cansativo.
A gente faz isso no nosso dia a dia, na nossa vida, no trabalho também a gente tem que fazer. E a gente precisa abrir essas portas, por mais que seja cansativo, por mais que às vezes seja doloroso, às vezes chega no fim do dia, está cansado de ter que provar que aquele projeto que já era para estar no ar ainda não saiu e precisa sair, mas vale a pena. Vale a pena porque quando você consegue colocar a resposta positiva que você tem é muito importante. E aí é muito engraçado, geralmente as pessoas que barram, depois que o projeto faz sucesso, elas pegam o projeto e falam, gente, olha que maravilha, vai apresentar, faz palestra. Então, é com esse tipo de insistência, com esse tipo de cabeça dura que a gente começou a fazer mudanças lá dentro da Avon. Não fui eu, foram as pessoas antes de mim, inclusive o Miguel que está aqui. E então foi com esse tipo de cabeça dura, abrindo frestas de porta. Às vezes a gente não vai conseguir abrir uma porta inteira, mas a gente abre uma fresta. A fresta depois a gente abre mais um pouquinho. A gente abre mais um pouquinho e de repente você está falando de assuntos super relevantes, super importantes e você e a empresa inteira está abraçando. Acho que a Vicky também ela trabalha com global, ela não trabalha com time local. Mas uma das coisas que para mim mais me emocionou desde que eu cheguei na Avon foi que semana passada ou retrasada eu recebi um e-mail, como se nada fosse, falando que a Avon tinha assinado globalmente um compromisso com a ONU, uma carta de compromisso com a ONU, em defender os direitos LGBTI, tanto para dentro da empresa quanto para fora. Então, assumindo que dentro da empresa eles vão tornar isso um ambiente saudável, que vão ouvir e respeitar as pessoas, que só vão contratar fornecedores que ouvem e respeitem os direitos LGBTI e também se compromete a se posicionar em momentos opressores contra a população LGBTI no país, que vai ser importante nesses próximos anos. Então, isso foi um fruto dentro do release, esse e-mail que veio como se nada fosse. Eles traziam todos os projetos que a gente fez no Brasil como o pontapé inicial. Então, falaram, olha, no Brasil eles fizeram tudo isso, fizeram um filme... Primeiro, a gente fez filme com a Pablo Vittar há um tempão, quando ela nem era tão famosa. E citou os projetos que a gente fez, falou, por causa desses projetos, a gente entendeu que é importante, então a gente está assinando um compromisso global com a ONU. E aí, então, é muito legal, porque você vê que, realmente, todas essas pequenas frestas que você abre, de repente, a gente é uma empresa gigantesca, presente em milhares de países, não milhares, muitos países, mas... E aí que está resolvendo assinar um compromisso global com a ONU de respeitar os direitos LGBTI. Então, para mim, só mostra e só prova que a gente tem um papel muito importante, muito relevante, por mais que a gente, às vezes, nem entenda qual é o tamanho do nosso papel no mundo, das nossas empresas, na nossa vida, na vida das pessoas que estão perto da gente. Realmente, a gente precisa ser forte, a gente precisa dar a cara a tapa, porque é importante a gente abrir espaço e fazer com que as pessoas entendam cada vez mais o espaço que precisa ser tomado. Muito legal. De certo modo, acho que são histórias de quem transformou em potência, né? Algo que historicamente foi utilizado para nos diminuir, né? Quer dizer, transformar em força de trabalho, em criatividade, a dimensão da nossa sexualidade, né? Rodrigo, comentando aqui, o que você falou, eu pensei em te pedir uma visão mais contextual, mas eu vou correr o risco de dar uma bola fora. Eu suponho que você e eu somos os mais experientes aqui da mesa, né? Supondo isso, eu queria te pedir uma visão contextual sobre a questão da diversidade. É fato que a gente avançou muito nos últimos tempos, né? Eu comecei a trabalhar com questões de diversidade em 2005 e é perceptível o quanto a gente avançou nesses últimos anos. É claro que é um avanço incompleto, né? Falta muito a ser feito, mas a gente avançou. E o que a gente viu nos últimos anos, sobretudo nos últimos 3, 4 para cá, foi algumas marcas saindo do armário, algumas empresas, algumas marcas sendo mais vocais em relação ao tema. Eu queria ouvir de você inicialmente a que você atribui esse movimento de mais marcas e empresas falarem, inclusive, sobre as questões LGBTI+. Eu suponho que eu seja a pessoa mais experiente da mesa, não queria dizer nada, não, mas enfim. Eu acho que existe uma série de questões assim de confluência, de questões de gênero que a gente tem discutido mais sobre os papéis, né? Ou seja, esse papel das novas masculinidades, da gente poder ser quem a gente é. Eu acho que existe uma sociedade que, de certa forma, era muito binária, né? Nos anos 80, nos 90, tudo era muito preto no branco, né? As instituições claramente tinham seus papéis, então as igrejas vão fazer as suas doações para as causas XYZ, as empresas basicamente geram lucro, né? Os governos, então, estão gerindo as sociedades, etc. E, de repente, tudo isso começa a ficar uma grande zona cinzenta. E eu acho que essa zona cinzenta
é basicamente o que é a vida, né? A vida é muito mais orgânica, a vida não é preto no branco. Então, eu acho que quando, por exemplo, você vê as empresas entrando em questões sociais, as igrejas que não necessariamente têm o papel que a gente imaginava que elas teriam, né? Os governos mais neoliberais deixando os seus papéis, que eles tinham de gerir absolutamente tudo, e esses papéis sendo também divididos novamente na sociedade, eu acho que tudo isso começa a se confluir para a gente olhar e falar assim, quais são os papéis de cada um nessa história? Existe uma sociedade que emerge daí, eu acho que lutas mais identitárias começam a aparecer com mais força. E, nesse sentido, acho que as empresas começam a perceber também que não dá para a gente tratar as coisas mais como preto no branco, né? Acho que as pessoas começam a perceber que as lutas identitárias são importantes, né? Falar com essas pessoas que são consumidores das empresas é importante, e é importante, como o Lucas trouxe, né? Essa coisa de vamos ter pessoas aqui dentro, né? Vamos falar com pessoas sobre aquilo que está sendo falado nas ruas. Acho que existe muitas pessoas que entram em diferentes ondas, às vezes no começo, às vezes no fim, mas acho que o importante é que também, como ele trouxe, né, vão se abrindo pequenas frestas nesse processo. Então, eu acho que a gente mudou muito como sociedade. De fato, muitas dessas questões que a gente está discutindo hoje, nem imaginava discutir no começo da minha carreira, porque essas discussões vêm da sociedade. Então, acho que a gente, como sociedade, evoluiu. A gente, independente do momento, agora, acho que não tem como voltar atrás. A gente já, quando você viu algo, não tem mais como desver algo, né? Então, assim, acho que a gente já avançou. Acho que a gente já percebeu que existe outro lugar. Então, acho que existe uma evolução e as empresas respondem aquilo que a sociedade traz também, né? E nesse gancho ainda, Vicky e Lucas, a gente percebe nos últimos anos uma evolução na comunicação das marcas quando envolve esses assuntos, mas ela ainda é uma evolução muito calculada muitas vezes, né? E ela é tímida. O que eu quero dizer basicamente é o seguinte: a gente percebe iniciativas, sobretudo no online. Sobre tudo isso. Sim. São raríssimas campanhas que vão para o offline, e aí a gente tem... são tão poucas que a gente consegue sinalizar alguns marcos, né? No final dos anos 2010, houve uma campanha de Nebacetim, alguém se lembra? Odeio bactérias, né? Que era um casal gay falando isso na televisão, né? E nos últimos anos, esse arco-íris na publicidade, mas só no digital, né? Parece que isso não chega no offline. Falta coragem para essas iniciativas chegarem na televisão ou em outros? Sim, falta coragem, é isso. A gente, como eu falei, a gente abre pequenas frestas. Sempre a gente tenta abrir pequenas frestas. E durante muito tempo, o que a gente fazia mesmo, até quando eu trabalhava nas outras agências, era justamente pegar dentro do digital, porque o digital ele é um mar de chorume, se ele quiser, que é horrível, né, o digital, é impressionante, como qualquer coisa que você coloca pode virar uma coisa horrível muito rápido, mas, ao mesmo tempo, ele te dá a possibilidade de falar com as pessoas que você quer sobre um assunto específico, a tal da clusterização, a gente achar públicos-alvo específicos para comunicações. Então, eu acho que falta um pouco de coragem, sim, porque eu acho que falta a gente entender e abraçar 100% que tem uma parte do público que não vai gostar de ver isso acontecendo e que vai querer boicotar e que vai fazer movimentações no internet mesmo de boicote Avon, boicote não sei o que lá. Só que tem que ter uma cultura muito forte empresarial de entender que essas pessoas que vão boicotar são pessoas que a gente não quer que sejam nossas consumidoras. E, infelizmente, empresas hoje em dia ainda trabalham no resultado a curto prazo, né? É muito no curto prazo, é ali, é o lançamento novo, é o batom que vai vender, é a máscara que está vendendo nova. E é muito difícil a gente quebrar esses paradigmas ainda. Lá em cima, porque lá em cima ainda são homens brancos, ricos, héteros, que querem vender batom. E por mais que a gente faça aqui embaixo o nosso trabalho de formiga, quando chega lá em cima é dar uma espanada. Aos poucos as coisas vão mudando. Aos poucos a gente consegue fazer uns hacking dos systems e colocar algumas coisas a mais na pauta. A gente agora com a Avon na Copa do Mundo, a gente fez um filme de máscara que era com a Rosa Luz, que não sei se vocês conhecem, que ela é uma ativista, é uma rapper, é uma mulher e uma mulher trans. Então a gente conseguiu fazer um filme onde ela estava lá junto com a Paula de Oliveira, tá tudo bem, o acionista está feliz, mas a gente colocou a Rosa Luz ali também porque a gente queria dar voz para ela. E a gente conseguiu fazer com que a Rosa Luz escrevesse um texto sobre a Marta
E colocou esse filme também na final da Copa com a narração da Rosa Luz falando sobre a Marta. Então, a narração de uma mulher trans rapper falando sobre uma mulher que joga futebol. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo trazer algumas coisas mais. E a gente tenta colocar o máximo da diversidade, e diversidade, eu digo, o máximo que a gente consegue espelhar o que é a sociedade, na verdade. Porque, para a gente não acredita que a gente está fazendo inclusão, que a gente acredita que a gente está normatizando o que a sociedade é. A gente colocar pessoas negras na comunicação, pessoas trans, colocar a população LGBTI, nada mais é do que espelhar o que a sociedade é. Não colocar é você silenciar uma voz que não está ali para ser ouvida. Então, a gente não acredita nesse conceito de falar de diversidade, mas assim de naturalização do que está da sociedade. E, aos poucos, a gente vai tentando colocar esse assunto mais em pauta. Mas, ainda assim, a gente sofremos problemas, temos boicotes, acontece um monte de coisa com algumas coisas que a gente faz. E aí é um trabalho todo interno de tentar falar que aquilo não é uma crise. Então, são vários trabalhos dentro de lá. Mas, sim, falta coragem, resumindo a pergunta. Falta coragem, a gente está conseguindo, aos poucos, chegar até lá. E, para mim, ainda é um problema de representatividade dentro das empresas. Então, quando a gente tiver boards, diretores e pessoas realmente que espelham o que é a sociedade, esse tipo de coisa não vai mais acontecer. Eu ia justamente pautar em cima disso, da verdade de dentro das equipes. Com uma visão de dentro da criação, eu posso dizer assim, que agora eu estou trabalhando em agência, mas eu já trabalhei dentro de marca. E sempre o que eu vejo, geralmente, tá? A equipe do digital é a equipe mais diversa, né? Então, tipo, falta verdade nos boards, falta verdade entre a equipe de gerenciamento da marca e muitas vezes o digital ele acaba sendo a plataforma de experimentação de como é que a gente vai falar com um determinado público, porque no digital, assim, a TV é uma plataforma de massa. No digital a gente consegue segmentar a mensagem e ainda ter um menor impacto negativo, né? Consegue controlar isso. Então, além de faltar coragem, realmente acho que falta aí fomentar a empregabilidade LGBTQI dentro das empresas, que é extremamente importante para a gente conseguir realmente fomentar e criar com verdade e, enfim, fomentar a economia. Até hoje eu estava participando de uma reunião, que a gente sempre tem reunião de criação dentro da Mutato, e foi uma reunião muito forte, porque uma das pautas era o vídeo que a gente fez para o Mix, e a outra pauta era sobre diversidade dentro das empresas, enfim, que eles criaram uma apresentação para fazer para um dos clientes. E a gente estava exatamente vendo estudos sobre como a diversidade dentro das empresas pode sim impactar muito no resultado e trazer mais inovações. Então, além de ser socialmente o correto a se fazer, a contratar pessoas LGBTQI, é extremamente inteligente, porque fomenta inovação e realmente traz verdade para tudo que a gente está fazendo, para todo o conteúdo que a gente está gerando. Um gancho que eu queria pegar, né? Acho que dá para a gente pensar a questão da diversidade na comunicação em pelo menos dois aspectos. Um é o que talvez a gente tenha encaminhado mais, que é o da representatividade, né? Pouco a pouco, com as dificuldades todas que surgem nesse processo, né? Hoje a gente tem os estudos da Reds mapeando isso, entre outros indicadores que mostram, não chegamos num ponto ideal, mas temos avançado em relação à representatividade. Muito bem. Na outra ponta, que talvez seja da inclusão, o que inclui a composição das equipes de trabalho, ou seja, quem faz a comunicação, os avanços são mais lentos. E as agências costumam ser bastante problemáticas nesse sentido, né? Eu conversava com você aqui nos bastidores que a Mutato é uma agência em que você vê uma diversidade maior, né? Eu vi um vídeo de vocês, eu acho que era um vídeo institucional, que talvez tenha subido para o Itaú, foi o vídeo de boas-vindas ao Itaú como cliente, né? E eu nunca tinha visto uma agência com tanta cara de
Brasil, né? Como eu vi na Mutato, e eu estou falando basicamente de uma representatividade muito acima da média de pessoas pretas e pardas, pessoas LGBT, que não costuma ser o grosso ali dos funcionários das grandes agências no país. O que vocês têm feito lá na Mutato para aumentar a representatividade de grupos minorizados? Foi um pouquinho depois de eu entrar, eu estou lá há 2 anos e meio, mais ou menos. Foi criado um comitê da diversidade, que eu comecei a participar só esse ano, porque, enfim, acabei me envolvendo só esse ano mesmo, pedi para entrar. Mas ele, essencialmente, é composto por todo mundo que queira, principalmente mulheres, pessoas negras, enfim, pessoas trans ainda. A gente precisa fazer autocrítica, né? Que tem pouquíssimas, no momento acho que não tem nenhuma lá, mas é uma agência que eu vejo, que eu nunca trabalhei tanto tempo num lugar, na real, mas é uma agência que eu vejo que tem um esforço muito grande em trazer verdade para todos os clientes, porque eles enxergam o conteúdo como, enfim, um long tail, né, de trazer, de realmente criar com verdade para gerar resultado. Então, acho que cada vez mais eu vejo as equipes mais diversas, o que, como parte da criação, me deixa muito feliz, na real, porque eu quero criar com pessoas que tenham backgrounds completamente diferentes dos meus. Então, a gente vê não só diversidade racial, como diversidade dentro da comunidade LGBTQI, como a gente também vê diversidade social, vê gente que mora em outras cidades, que pega 3 ônibus para poder chegar para trabalhar. Enfim, e acho que é uma das empresas que está realmente construindo para realmente ver uma mudança no mercado, fazer a mudança no mercado, né? A gente precisa ser agente de mudança para, enfim, somos apenas uma célula, a gente precisa ver também o mercado se mexendo. Mas todo mundo, se fizer seu papel, acho que consegue. E eu faço parte desse comitê, e o comitê não apenas vê o que acontece lá dentro da empresa, como questões de contratação, até a gente tem uma lista que a gente indica pessoas legais que, enfim, façam parte de minorias, como também, enfim, questões, se aconteceu alguma coisa em alguma festa, vamos reportar, vamos discutir aqui, até, enfim, ter ideias de levar a gente lá para dentro para poder fomentar discussões. Então, seja discussões sobre gordofobia, sobre transfobia, sobre mercado de trabalho mesmo, para abrir espaço para as minorias. Acho que me dá muito orgulho assim de estar num lugar que realmente acredite que diversidade é essencial. Lá na Avon, Lucas, vocês são signatários do Fórum de Empresas e Direitos LGBT, dos padrões de conduta da ONU, de ONU Mulheres, tem creche, né, para a utilização das funcionárias e funcionários, que eu acho que são indicativos, né, de que há uma preocupação com esse tema. E você comentou com a gente que hoje você está na liderança do grupo LGBTI da empresa, é isso? Exato. A gente tem lá na Avon uma rede de diversidade que tem quatro núcleos. Um núcleo é de LGBTI, que eu sou líder, tem um núcleo de raça, o núcleo de gênero e o núcleo de PCDs. E o que a gente faz de trabalho dentro da rede, dessa rede de diversidade, é um trabalho muito de disseminação de cultura. E a gente está com um trabalho que não é uma ação específica, mas cada ano a gente tem um tema, a gente quer trazer coisas novas. E o tema desse ano, que foi desenvolvido, eu não estava envolvido ainda, eu achei a coisa mais maravilhosa, que é a diversidade é feita para ser vivida, viva a diversidade, que vai muito em linha do que eu comentei aqui no começo. O que eles querem, o nosso dever agora para 2019 como rede de diversidade é fazer com que as pessoas entendam que ter pessoas diversas, né, na nossa equipe não é um checklist, não é porque é legal, não é porque é bacana, não é nem porque dá mais dinheiro, é porque é importante. É importante a gente trazer visões diferentes, pessoas diferentes. A gente só vai em lugares maiores, a gente só vai alcançar novos espaços se a gente der vazão a novas vozes. Então, é isso. Esse é o tema da rede da diversidade, que é a diversidade é feita para ser vivida. Então, é para a gente celebrar, entender quais são
os pontos de diversidade, quais são as coisas únicas das pessoas, as características dessas pessoas que elas podem trazer para a mesa e realmente convidá-las a falar sobre o que eles acreditam, sobre o que é a vida deles. Porque a gente entende que só fazendo isso e tendo essa troca menos hierárquica, porque ainda, querendo ou não, hoje em dia, a gente tem em posições de liderança menos diversidade, mas em posição de base mais diversidade, tentar diminuir essa veia hierárquica e fazer com que as pessoas se escutem, porque, querendo ou não, se eu tenho uma pessoa negra na minha equipe que é a estagiária e é todo mundo branco em cima, ela é a única pessoa que tem qualquer tipo de lugar de fala sobre qualquer assunto em relação a isso. Então, ela precisa ser ouvida antes de qualquer um, seja do VP ao assistente. Então, é isso que a gente está começando a desenvolver e tentando falar para as pessoas e puxando bastante. Então, o nosso trabalho como rede de diversidade, além de fazer algumas ações específicas, eventos específicos, dias específicos para falar sobre alguns assuntos, a gente também tem esse papel de tentar disseminar a cultura numa empresa que é muito difícil, porque lá na Avon, a Avon fica em Interlagos, é longe pra caramba, e lá em Interlagos é um espaço gigantesco e é um prédio que abraça o administrativo e a fábrica. E na fábrica tem pessoas de lugares e vivências muito diferentes do que eu já tive, que só trabalhei em agência. Então, esse tipo de contato, esse tipo de troca, que todo mundo almoça junto no mesmo refeitório, com mesas comunitárias. Então, esse tipo de troca é muito importante num lugar onde você já tem pessoas diversas, você já tem pessoas de diversos lugares, de diversos níveis de instrução, de diversas histórias, e a gente precisa se ouvir, porque senão a gente não vai a lugar nenhum. Vamos aproveitar. E só pegando um gancho, falando um pouco também da Mutato e da JWT, que são as nossas agências, eu acho que o trabalho de trazer diversidade para dentro de agências e para dentro de empresas é um trabalho ativo. Isso que a gente precisa entender sempre. É um trabalho que a gente precisa querer, precisa buscar e precisa cavar um caminho que seja tranquilo para essas pessoas. Então, não adianta a gente pegar uma pessoa que tem uma história diferente, uma vida diferente, colocar no mesmo ambiente e falar, se vira. Agora, não se virou porque é ruim. Não é isso, gente. A gente tem que entender que a diversidade também significa que a gente precisa dar apoio e falar coisas diferentes para as pessoas. Então, por exemplo, se a gente tem uma população transexual que não tem tanto acesso a um curso de inglês, vou dar um exemplo, e você fica falando o tempo todo, eu não vou contratar uma pessoa trans porque ela não tem inglês, por que você não dá um curso, então? Por que você não abre o espaço que você precisa e tenta nivelar as oportunidades das pessoas? Eu acho que isso que é importante, a gente tentar nivelar as oportunidades para essas pessoas e não só falar, eu quero contratar e não fazer absolutamente nada para facilitar com que essas pessoas estejam no lugar onde a gente precisa que elas estejam. Então, é realmente ativo, é um trabalho de mudança muito grande de estrutura de RH, de estrutura de treinamento, que precisa ser feito e ele precisa ser também um trabalho feito de dentro para fora. A Jota tem um trabalho muito bacana, até convido vocês a assistirem. A gente lançou agora com a Avon um filme de afrofuturismo para o mês da consciência negra, que foi um projeto muito especial e muito para mim muito bacana, porque eu simplesmente não participei de nada. Eu só deixei. A gente fez o seguinte: a gente falou com a JWT e falou, a gente quer fazer esse projeto, a gente acha que é importante, mas assim, vocês têm uma equipe que eles têm o 2020 dentro da JWT, que são pessoas, eles contratam pessoas negras para a agência com o objetivo de até 2020 ter 20% da criação formada por pessoas negras. Chamaram todas as pessoas que eram do 2020 e deixaram de desenvolver o projeto que ficou incrível. Quando eles apresentaram para a gente só falou, tá lindo, vamos embora. E aí toda a parte de produção foi feita com o MOOC, então foi uma equipe 100% negra, a equipe de criação foi negra, a equipe de direção foi negra, então foi um projeto inteiro feito de pessoas negras para a comunidade negra e para as pessoas negras, e por isso que o projeto ficou tão maravilhoso. Porque é isso que é importante. Eu acho que quando a gente faz um projeto desses, ou quando a gente vai falar, a gente não pode roubar o lugar de fala. Seria horrível a gente falar para fazer um projeto de afrofuturismo todo desenvolvido por pessoas brancas. Primeiro que ia ser falso. Segundo que a gente não ia explorar a imagem do afrofuturismo para as pessoas brancas ganharem dinheiro, e não era isso. A gente entende que mesmo no momento de produção e no sistema capitalista que a gente vive, você circular o dinheiro entre as pessoas que são donas daquela história é também uma forma de militância. Então, a gente fez questão de que todas as pessoas que fossem contratadas para participar desse projeto fossem pessoas negras, porque a gente acredita que é aquela história delas e não seria certo se uma pessoa que não fosse negra lucrasse com aquela história. Então, isso é um projeto que a Jota fez com a gente, a Mutato. Então, a gente está tentando. No que a gente consegue controlar, a gente tenta. E quando a gente fala de militância... Estou falando muito?
Pode continuar falando. Quando a gente fala de militância, eu acho que isso é uma coisa importante. Tem poucas coisas nas nossas empresas que estão na nossa mão. Às vezes, contratação de fornecedor é uma delas. Então, vamos tentar explorar quais são os pontos de contato que a gente tem, onde a gente pode fazer uma diferença. Na nossa casa, por exemplo, eu preciso fazer um serviço de manutenção para pregar um quadro. Por que não procurar uma equipe de mulheres? Por que não procurar uma equipe LGBT? Então, tem vários grupos no Facebook com milhares de pessoas oferecendo o serviço. Vamos procurar fazer essa militância no nosso mundo capitalista de fazer o dinheiro girar para quem precisa. Deixa eu pegar esse gancho, porque tem a ver com o que eu queria explorar com o Rodrigo aqui. A gente vai passar para as perguntas já, então já preparem aí os questionamentos de vocês, né? Um ponto que eu acho que é necessário antes. Acho que é desnecessário dizer, mas é bom relembrar, nós aqui não somos representativos da comunidade LGBTI como um todo, certo? Nos sabemos como tal. Existe uma cadeira aqui que foi batizada e eu me esqueci dela, peço desculpas, é a cadeira do lugar de fala. Então, se eventualmente alguém tiver uma vivência aqui complementar à nossa e que queira participar, portanto, da discussão, desde já, sinta-se à vontade para vir aqui com a gente, porque a gente sabe que nossas experiências e vivências elas são de saída limitadas, como as de todos nós, mas a gente se complementa, né? E com vocês aqui, inclusive. O ponto que eu queria pegar com você, Rodrigo, é o seguinte: ele falou sobre contratação de fornecedores e a gente estava falando de agências. Então, é um link entre os dois. Me parece que o cliente pode ter um papel fundamental nesse incentivo, e eu estou usando de um eufemismo aí, né? Nesse incentivo para que as agências tenham mais diversidade. Fora do Brasil, já é uma prática nos Estados Unidos, com grandes anunciantes, que, antes de eu te contratar, deixa eu ver aí sua criação, né? Me mostra os seus números, senão eu não contrato essa agência. O que você, como anunciante, como uma pessoa experiente de mercado, acha disso? Acho que é super certo. Acho que, na verdade, é uma forma de você fazer as pessoas pensarem. Às vezes, o mercado não parou para pensar, seja porque está num outro momento, seja por o que for. Mas eu acho que todos nós temos um papel que, às vezes, a gente não precisa mudar políticas, né? A gente fica assim, não, a empresa não tem essas políticas, portanto, se eu contratar pessoas negras, será racismo reverso, aquela frase absurda, né? E aí você fala assim, bom, peraí, se você vai escolher as pessoas para uma posição, etc., um fornecedor, isso tudo está na sua mão, né? Você pode pedir 50% dos meus currículos, eu quero currículos de pessoas negras, por exemplo, né? Você pode pedir isso. Você pode, numa agência, falar, poxa, como é que é a tua questão de diversidade? Porque isso, para mim, é essencial na criação dos meus trabalhos, né? Hoje, a gente trabalha com uma agência Live, que tem aí uma questão de diversidade que é bastante bacana também, e a gente tem discutido muito isso, sobre como é que a gente pode melhorar. Acho que a gente está num momento agora que é muito de como é que a gente arruma a casa e define as políticas de contratação. Dado que, por exemplo, a gente não tem a gente não reproduz somente a sociedade e fala, bom, se nós temos, então, 53% da população negra, quero ter 53% aqui. Não, a gente quer ir além disso. Eu também vou ter que fazer escolhas, né? Então, tem questões que talvez algumas partes da sociedade que eu não vou representar, para ter uma representação maior de algumas, etc. Então, a gente está em plena revisão também do nosso documento de contratação, da nossa missão de contratação. Um passo 2 que a gente quer fazer é, de fato, de olhar para fora, falar assim, como é que eu faço isso de forma estruturada? Como é que eu provoco? Não somente uma questão de falar, olha, se você não for assim, não quero, mas de falar, por exemplo, para fornecedores que a gente tem, vamos construir isso, vamos mudar esse processo aqui, né? Eu acho que também tem uma questão que é de troca, né? Eu acho que existe essa possibilidade de provocar e de fazer junto, de co-construir, e isso em todas as questões. Acho que como o Lucas colocou, né? Como é que você escolhe todas as frentes, né, possíveis, eu acho que isso é muito bacana. Acho que tem um exemplo nosso que é todo o brownie dos sorvetes, né, o pedaço de bolo que vem dentro dos sorvetes, ele é feito por egresso do sistema prisional, né? Então, assim, quem faz é uma fábrica americana que fica, na verdade, depois aí da região do Bronx, em Nova York, que é uma região em que muitas dessas pessoas são muito vulneráveis, saíram do sistema prisional, muitas delas com, por exemplo, HIV, com famílias que têm uma série de questões a serem resolvidas. E aí, por exemplo, a Greystone, ela basicamente o que faz é chamar essas pessoas. Você, na verdade, não manda currículo. Então, o que existe é a política de não ter o viés, né? Você deixa seu nome na porta
e você é chamado por ordem de chegada. Abri uma vaga, eu vi seu nome na porta, falo, bom, então tá bom. Ricardo, pode vir, a vaga é sua. Não quero saber o que você fez no seu passado e não me interessa. O que nós temos aqui é esse trabalho. Se topa fazer? Topo. Então tá bom. Tem uma política bastante restrita, isso a gente também está fazendo a nossa planta de chamar pessoas também do sistema, ou seja, que saíram do sistema prisional, que a gente sabe que nos Estados Unidos isso é uma grande questão. A gente não produz o sorvete aqui hoje, ele é todo importado. E, localmente, o que a gente quer fazer, então, primeiro é organizar a casa e falar quais são as políticas que eu tenho hoje para ter a certeza de que, se hoje muda, na verdade, a direção desse negócio, dessa marca, etc., a gente consegue manter isso. Globalmente, eu acho que existe uma questão também que é muito de como é que a gente mantém isso para além dos CEOs, etc. Então, existe um board, hoje um conselho da marca, que são 8 ativistas e 2 pessoas somente Unilever, que são 2 pessoas ligadas mais à questão financeira, etc. A presidente do nosso board, por exemplo, é uma mulher, ela nunca trabalhou em empresa, chama Anuradha Mittal, uma indiana, que basicamente trabalha com investigação e denúncia de grilagem de terras no mundo todo. Então, basicamente, só trabalha com isso. Então, existe também uma pressão no grupo de falar, poxa, como é que a gente pensa essas questões localmente, etc. Então, acho que tem muito a desenvolver ainda. A marca tem 4 anos no Brasil. Acho que já é um tempo em que ela chega e pode falar, poxa, como é que a gente faz, estrutura melhor isso? Isso é um papel também de missão social, da gente olhar para além dessas fronteiras. E tem muito para a gente desenvolver. Acho que também tem uma questão que é bacana e que a gente gostaria de implementar, ainda estamos muito nessa discussão, que é como é que eu falo também daquilo que eu não tenho? Porque a gente está muito acostumado a falar sobre o que a gente tem, o que a gente implementou, etc. Mas a gente não fala daquilo que a gente ainda não tem. Então, por exemplo, essa questão de olhar para os fornecedores dessa forma, hoje não é feita. Né? Ainda temos que fazer. Tem uma série de processos que a gente faz e que deu errado e que seria legal dividir. E falar para as pessoas, olha, eu já tentei, por aqui não deu certo. Talvez seja melhor tentar por um outro caminho. Se eu não estou falando em competitividade de marketing, se eu estou falando de uma marca ativista, eu estou pronto a desenvolver coisas e abrir esse conhecimento. Né? Como é que eu faço isso de forma verdadeira? Né? Também acho que a gente não faz, também acho que existe um espaço de ser transparente, de colocar também na mesa os erros, de colocar aquilo que eu não fiz ainda e falar assim, pessoal, quero fazer, não fiz. Para que as pessoas, se eu quero formar ativistas, quando alguém vem e me lança uma pedra e fala, você deveria ter feito aquilo, eu deveria parar e escutar e falar, você tem toda a razão, vem aqui, me ajuda a fazer esse processo. Né? Eu não quero fingir que sou perfeito, porque não somos. Então, acho que também, assim, quanto mais os consumidores viram ativistas, se eu sou uma marca ativista, seria completamente controverso eu não querer ouvir críticas. Eu estou formatando, eu quero que essas pessoas sejam críticas. Né? Então, acho que é um processo de aprendizado também, porque a gente nunca está acostumado a estar nesse lugar, né, de saber ouvir uma crítica e falar, poxa, tem razão, está faltando isso, etc. Então, essa transparência, eu acho que a gente ainda gostaria de ter mais, de falar, esse é meu impacto, é aqui que eu estou errando, é aqui que eu quero melhorar, e ainda tenho tudo isso aqui para fazer. Ideias são bem-vindas, né? Abrir isso também, ter um diálogo. Acho que isso é uma coisa muito rica e que eu acho que é um próximo passo dessa transparência. Não só mostrar aquilo que é feito, mas falar sobre aquilo que ainda deveria ser desenvolvido e que a gente sabe e que às vezes não tem as capacidades ou ainda não chegou lá. Vamos dialogar, então. Pergunta, Salomão tem o microfone aqui na mão, vamos circular. Usei meu lugar de privilégio que eu levantei antes, tá? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, na verdade, para os 4. Eu acho que dividindo, né, vocês dois enquanto clientes e aqui como agências, frente a esse quadro que a gente, né, que se desenha de conservadorismo no Brasil, isso que as pessoas estão achando que pode acontecer ano que vem, como que as marcas se posicionam? Se está havendo essa discussão dentro, né? A gente, né, no Mix a gente já vai falando, tem gente, ano que vem ninguém vai investir nada, vai ser, né, na questão LGBT. Como vocês estão, se vocês já estão discutindo isso dentro da empresa de vocês e vocês que são, né, consultorias, agências, como é que isso também afeta o trabalho de vocês? Vou começar, já estou com o microfone aqui. Uma super pergunta, André. Assim, para a gente é muito assim, a gente não inventa, né, como eu falei, essa abordagem, a gente escuta muito o que a sociedade civil está falando e fala, bom, qual que é o próximo passo, né? O que vocês vão trabalhar?
no ano de 2019. E o que a gente sente muito quando a gente conversa com o terceiro setor, com as organizações sociais, está todo mundo muito naquela de vamos tentar entender o que vai acontecer. Como é que, de fato, se dá esse cenário, né? Tem muita especulação, como é que isso vai se consolidar. Então, o que a gente tem pensado é muito do tipo, vamos entender esses primeiros 100 dias, né, junto com as organizações, para a gente definir esses passos. Eu acho que se a gente é uma marca ativista que dá apoio àquilo que está acontecendo na sociedade, o primeiro passo nosso é escutar o que a sociedade vai precisar. Tem uma série de questões que eu acho que hoje a gente começa a vislumbrar, as questões, enfim, tudo que aconteceu de violência, etc. Então, um passo que a gente fez nesse ano, a gente não tinha contemplado, mas quando apareceu a possibilidade, né, da votação no STF para a questão da criminalização da LGBTfobia, a gente se reuniu com a All Out e falou, bom, vamos chamar, então, a sociedade civil para assinar um documento, não para pressionar o judiciário, porque geralmente as organizações não pressionam o judiciário, pressionam o legislativo, mas de mostrar que existe aqui uma vontade da sociedade. E quando a gente se reuniu com o pessoal, a nossa ideia era ter mais ou menos aí umas 50 mil assinaturas, 60 mil assinaturas em 4 dias. E, de repente, o diretor da All Out nos liga e fala assim, gente, já passamos das 200 mil assinaturas, eram cento e tantas, e a coisa começou a crescer. E era assim, era absurdo, porque você percebe que existe um espaço na sociedade das pessoas querendo agir. Então, assim, primeiro que a gente super continua na causa, a grande questão é em que frentes, né? O que a gente vai falar. Para se adiantar um pouco a isso, o que a gente vai fazer na próxima semana, por exemplo, a gente vai se reunir com vários ativistas, aí, então vai ter o pessoal do Greenpeace, vai ter o pessoal do Think Olga, da All Out, do Vote LGBT, a gente vai sentar numa mesa e vai ficar 2 dias discutindo, falando sobre como é que a gente ativa o ativismo em 2019. Né? E aqui a gente não está falando sobre pautas, o que a gente quer falar é sobre como a gente aborda as pessoas. A gente viu aí nessas eleições a questão das fake news, a questão das redes sociais, que tudo mudou muito, né? Parece que a forma se tornou quase que o conteúdo, né? A forma se tornou tão estratégica que ela passa a ter uma preponderância, um protagonismo nessa história. Então, a gente falou, bom, enquanto a gente não tem as pautas, vamos discutir aquilo que a gente já começa a vislumbrar, que é de que forma a gente vai fazer ativismo. Será que é dando murro em ponta de faca? Será que é de uma forma mais amorosa, convidando o outro para dialogar? Será que é uma forma mais massiva? Não sabemos. Vamos sentar e vamos conversar sobre isso? Então, acho que tem 2 frentes que nesse momento, a gente está discutindo um pouco sobre forma, e no próximo ano, o que a gente quer tentar entender é esperar um pouco, começar todo o processo para entender assim, ok, qual é o conteúdo, organizações sociais, como é que vocês vão trabalhar e como é que eu posso usar o ferramental para dar suporte a vocês. Vou falar rapidinho. O ano 2018 foi caos completo, acho que todo mundo sentiu. E dentro da empresa não foi diferente. Acho que esse grande crash de ideologias, vamos falar desse jeito, 2 pensamentos que foram muito opostos durante essas eleições, isso reflete numa empresa como a Avon, que tem 4 mil funcionários. Então, 4 mil funcionários já dá uma estratificação do mundo, já não do Brasil. Então, tem pensamentos de todos os tipos. Tanto dentro da equipe na fábrica, no administrativo, enfim, de todos os lugares a gente tem pensamentos diferentes. E o primeiro trabalho que a gente está fazendo, passadas as eleições, é da gente realmente parar, se ver como empresa e começar a desmistificar algumas coisas. Então, como foi um momento muito caloroso para todos os lados, eles ficaram com pensamentos muito exacerbados. E falando aqui às claras, uma vez agora que a gente tem aquele que não deve ser nomeado como presidente para 2019, o nosso papel agora é internamente desmistificar os eleitores desse cara. Porque uma vez que o cara é eleito, fica com o pensamento de mas então o Brasil pensa que nem ele, o que é mentira. Mesmo dentro dos eleitores dele, não tem várias pessoas, não é todo mundo que pensa exatamente com as coisas como ele fala. Então a gente tem um papel agora de desmistificar quem é o brasileiro. Acho que esse ano de 2018, ele, que vai um pouco de acordo com no encontro do que você está falando, mudou muito as estruturas e a gente ficou meio perdido de entender realmente qual que é a visão do brasileiro sobre a vida. Então, agora a gente está com um processo de desmistificar, de entender quem é esse brasileiro, entender quais são as pautas que ele quer falar, entender como comunicar e sempre com o objetivo de não dar nenhum passo para trás. Acho que é isso que é importante. Talvez a gente tenha que dar um passo para o lado, outro passo para o outro, não aumentar o nosso volume durante um tempo, sentir como as coisas estão acontecendo, mas passos para trás jamais. E a assinatura do acordo com a ONU fala um pouco disso, de realmente a gente não dar 2 passos para trás, a gente vai ficar onde a gente está e é daqui para frente sempre. Mas vamos tateando
porque a nossa preocupação como comunicação não é nem vai gerar ruído, vai gerar boicote, vai gerar nada disso. A gente acredita que o jeito com que a gente comunica ajuda algumas pessoas a verem algumas coisas. Se a gente ajudar uma pessoa a ver alguma coisa, já tá suficiente para a gente. Mudar um pouquinho, dar uma fagulha em alguém. E o que a gente acha que, nesse momento, a gente aumentar o volume, a gente só vai deixar de falar com as pessoas que a gente precisa. O volume que a gente colocar agora, a gente vai repelir as pessoas que a gente precisa conversar. Precisa falar assim, senta aqui, vamos conversar. E a gente vai acabar repelindo essas pessoas e a gente não vai conseguir jamais elas de volta para conversar sobre o que a gente precisa. Então, a gente está tateando também, estamos vendo como funciona. Nosso objetivo é não dar nenhum passo para trás nunca, mas realmente vamos entender como falar com essas pessoas e vamos entender como a gente falar com o mundo para continuar botando as pautas para frente. Bom, eu não posso falar nem pela Mutato, nem pela JWT, mas numa visão assim de uma pessoa que trabalha dentro de agência, acredito que a gente vai reagir muito de acordo com os clientes e de acordo com o que o core da agência acredita. Obrigado. A pressão voltou, tá bom. No meu caso, eu tenho muita sorte que o meu cliente está aqui. Mas, enfim, até abrindo um pouco mais essa questão, são realmente pequenos passos que a gente faz de acordo com o espaço que o cliente dá também. Então, agora, por exemplo, até amanhã, vou estar num shooting que vai ser muito legal, que o cliente, enfim, de fragrância, que é uma categoria extremamente tradicional, deu toda a liberdade para a gente de ter... Enfim, pode parecer uma coisa muito básica aqui para a gente, mas levar uma pessoa gorda e uma pessoa negra para um mercado, por exemplo, como a Rússia, é um passo muito grande. Então, acho que há clientes e clientes, e há também o que as agências acreditam e os projetos que elas preferem abraçar ou não. Bom, a gente... Pelo menos pela Mutato, a gente abraçou o mix. Então, acho que é um bom posicionamento, já começando por aí. André, lá na Mais Diversidade, a gente presta consultoria em duas frentes, né? Uma é a de comunicação e a outra é a de consultoria para políticas, programas e práticas de diversidade e inclusão. Em relação à comunicação, a gente teve um 2018 com alguns marcos, né? Quer dizer, no meio de todo esse caos que foi esse ano, a gente teve 2 projetos que eu vou sublinhar aqui muito significativos. Entre várias coisas que a gente fez, 2018 foi o ano de Marcas Aliadas, né, que é um projeto nosso com o Skol, que a gente atende há alguns anos, que a gente trouxe no mês da parada LGBTI 15 marcas que fizeram anúncios enormes, anúncios de página inteira no jornal, apoiando o Dia do Orgulho LGBTI e, de forma mais concreta, que é o que realmente importa, fazer uma doação financeira que propiciou 4 grandes projetos de saírem do papel, finalmente. Um outro projeto interessante que também aconteceu, e esse está na rua agora, foi o edital com o Itaú, o edital LGBT Mais Orgulho, em que a gente recebeu, eu estou contando para vocês aqui em público, em primeira mão, mas a gente recebeu 310 inscrições nesse edital, projetos que vieram do país inteiro. João e eu, meu sócio, fizemos a primeira etapa de seleção desses projetos, chegamos em 10 pré-selecionados, são projetos de todas as regiões do Brasil, a gente tem projetos do Xingu e projetos do Ceará e do Paraná, que todo mundo vem para São Paulo semana que vem para apresentar suas ideias para uma banca composta por representantes da comunidade LGBTI, que vai escolher os 4, que vai receber cada um valor de R$50 mil dessa parceria. Então, foi um ano que, no meio desse caos todos, a gente teve algumas iniciativas corajosas. E aí, do lado da comunicação, eu acho que o que vai precisar, né, o que vai ser exigido das marcas é justamente coragem e coerência. Se elas passaram os últimos anos falando sobre esse tema, agora, que é o momento em que a comunidade tanto precisa, é o momento de continuar, né, de você, de fato, mostrar que aquele é um posicionamento sincero da sua marca. Na outra frente, que é a das organizações, nessa eu não vejo mesmo nenhum retrocesso. É tudo muito novo, a eleição aconteceu há menos de um mês, mas eu não vejo retrocesso. As políticas de diversidade nas organizações, em algumas organizações já são bastante sólidas, são poucas ainda, mas em algumas já são bastante sólidas. Existe uma visão
de que diversidade gera resultado para o negócio. Isso está provado em literatura acadêmica, estudos de mercado. Então, para muitos executivos, existe um olhar de business que eles não podem perder, que é o olhar de que um ambiente inclusivo e respeitoso vai aumentar a produtividade. E, no caso de organizações multinacionais, vem algo top-down, que é a instrução da matriz. Então, muitas vezes, a matriz nos Estados Unidos, na Europa, diz é para continuar e isso tem que continuar adiante. Nas últimas semanas, por conta do meu trabalho, eu tive com vários presidentes de grandes empresas e eu não vi nenhum discurso que minimamente aponte para uma tendência da gente refluir, o que não significa que vai ser fácil. A gente vai enfrentar, provavelmente, uma resistência maior, porque o conservadorismo está também nas empresas. Como disse o Lucas, o nosso dia a dia, a gente que está em empresa, a gente conviveu com eleitores dos mais diversos candidatos. E vou pegar o teu gancho novamente, Lucas, para dizer que eu concordo contigo quando você fala na questão do diálogo. Vai ter que exigir de nós uma capacidade de dialogar. Claro que não se dialoga sozinho. O diálogo pressupõe que a outra parte também esteja disposta a conversar com a gente. Eu estou trazendo esse ponto porque eu me recuso, pessoalmente, a acreditar que 57 milhões de brasileiros são fascistas. Eu não acredito nisso. Eu acho que 57 milhões de pessoas, na minha visão, fizeram uma escolha equivocada. 57 milhões de pessoas validaram um projeto de poder autoritário, agressivo, misógino, racista, mas dentro desse grupo você tem uma minoria radical, que é quem acaba aparecendo muito mais vezes, mas você tem uma grande maioria de pessoas que votou desinformada, que votou pensando em outras questões, e a gente pode questionar, mas foram as razões delas. Votou porque não aguentava mais o PT, votou porque queria um outro rumo para a economia, mas que não necessariamente são pessoas declaradamente LGBTI-fóbicas, racistas, etc. E eu acho que a gente vai ter que abrir possibilidade de diálogo com essas pessoas, porque são elas, inclusive, que têm um poder de contenção maior em relação ao novo presidente. O que eu tenho para falar para ele, eu acho que ele não tem a menor disposição para ouvir. Agora, o eleitor, a eleitora dele, que eventualmente não é misógino, racista, LGBTI-fóbico, vai ter que se provar agora também. Com certeza. Só puxando, tem um dado, acho que no último Datafolha, nas pesquisas de eleição, mostrava que as pessoas que tinham intenção em votar no Bolsonaro, deles, 67% acreditavam que o LGBTI deveria ser respeitado. Então, você olha dentro desse número de pessoas e fala, olha, realmente, então, é por isso que eu falo que a gente precisa desmistificar. Não pode pegar o ícone ali desse movimento todo e falar, aquilo ali é o pensamento vigente no Brasil. Agora não. A gente tem que falar, olha, seguinte, é exatamente o que você falou. Votaram, tá tudo bem. Quer dizer, tudo bem não, mas, votaram ali, já foi. Já foi. Fizemos tudo que deu, mas, enfim, foi. E agora o nosso papel é justamente esse. Você falar, olha, ok, aconteceu, vamos ver que o Brasil não mudou do dia para a noite. Não é que realmente todo mundo quer um regime autoritário. As pessoas ainda têm espaço para ser falado. E uma preocupação que a gente tem também dentro da Avon é muito interna. Então, uma coisa que a gente fez como rede, justamente quis garantir, tentou falar para as pessoas que lá é um ambiente que eles precisam se sentir seguros. Se, de repente, eles não vão se sentir seguros na rua, em casa, com os pais, com familiares, enfim, na empresa é um lugar onde eles precisam se sentir seguros. Então, reforçar principalmente os canais para falar qualquer tipo de assédio que eles sofram, qualquer tipo de violência que eles sofram dentro da Isso é muito empresa. legal, esse teu ponto. Já vou passar novamente para as perguntas, é só para não perder a oportunidade aqui. No dia seguinte à eleição, talvez a gente tenha compartilhado da mesma sensação de frustração. Foi um horror aquela segunda-feira. E eu recebi muito WhatsApp, muitas mensagens das empresas me perguntando o que fazer, porque muitos jovens LGBTs não tinham ido trabalhar. Sobretudo os muito jovens, provavelmente o resultado da eleição disparou gatilhos emocionais relacionados à ansiedade, depressão, etc. E muita gente não foi trabalhar. E o que eu vi muitas organizações fazendo foi justamente criar esses espaços de acolhimento, de conversar sobre o tema. São possibilidades de falar sobre isso. Mais perguntas? Oi, boa tarde. Meu nome é Guilherme. Parabéns a todos por reverberar as nossas vozes. O ponto eu acho que no dia a dia a gente percebe que opiniões machistas, misóginas, homofóbicas, racistas, elas têm se empoderado, elas têm emergido de uma maneira muito mais fluida do que antes do momento eleitoral que a gente percebe. Como é que vocês lidam
com a proximidade de opiniões que até então, em negócios e também em academia, em vidas e tal, com a proximidade de opiniões que até então vocês não percebiam que poderiam estar indo nessa direção, mas que agora, num dia a dia, a gente percebe isso muito mais próximo e muito mais visível do que antes de outubro, por exemplo. Olha, Guilherme, da gente, o que a gente faz muito assim, a gente recebe muitos comentários, muitas vezes, quando a gente vai defender essa questão de uma maior representatividade de transexuais no legislativo e etc., você imagina o que é, né? E a gente tem uma série de comentários nas redes sociais, inclusive inbox, etc., que são comentários dos mais vários níveis. Geralmente, quando você percebe as reações são muito positivas, existem comentários negativos, não são a grande maioria, muito pelo contrário, mas são, às vezes, comentários muito radicais. O que a gente faz, geralmente, é comentários que são de puro e simples ódio, não respondemos, não existe diálogo naquele espaço, né? O que a gente percebe é que quando existe muitas vezes uma falta de compreensão, por que trabalhar LGBTs quando temos a questão racial? Ou por que a questão racial quando temos a questão X, né? Então, sempre a educação é muito mais importante, vamos falar sobre ela, ou a saúde, enfim. A gente explica o que está por trás daquele racional. Então, se tem um espaço em que a gente percebe que é uma falta de compreensão, a gente tenta dialogar e tenta trazer mais informação sobre essa questão. Então, acho que tem, sim, espaço, muitas vezes, para diálogo. As pessoas, obviamente, têm que demonstrar essa habilidade. Não respondemos a comentários de ódio, e é muito interessante porque as pessoas super se engajam nessa história. Então, quando vem um comentário, muitas vezes, de ódio, um comentário que as pessoas não compreenderam exatamente do que se tratava a ação, você percebe outras pessoas dialogando, né? Esses dias eu comecei a observar uma menina e ela defendia a marca, e ela trazia questões da história e falava do Ben e do Jerry, e eu comecei a acompanhar aquele diálogo assim, que chegou um ponto que tinha, sei lá, uns 15 ou 20 replies da mensagem original. E me parecia que a mensagem original, inclusive, era de um perfil fake. E eu fiquei lendo e, de certa forma, me divertindo com aquela história toda, né? Assim, e chegou um ponto que entrou uma outra menina, ela também começa a dialogar e também começa a brigar, e chega uma hora que essa pessoa fala assim, mas vocês gostam mesmo dessa marca de sorvete, hein? Né? Ela não sabia mais por onde argumentar. Então, eu acho que tem um espaço que muitas pessoas estão ali também nos ajudam nessa construção. Mas acho que, para a gente, esse é o ponto principal. Para a gente, com o consumidor, é assim, tem espaço para conversar, a gente vai tentar levar a informação, né? Internamente, dentro da empresa, eu acho que, exatamente como o Ricardo falou, nada muda, muito pelo contrário, a gente tem muito a desenvolver, isso são questões muito importantes, então, para a gente, se não muda da porta para fora, da porta para dentro também não muda, e a gente só continua evoluindo nesse processo. Eu tenho muita sorte de trabalhar com pessoas que não são fascistas, de estar num ambiente que é realmente muito diverso, por mais que, enfim, e principalmente porque um ambiente formado de pessoas com backgrounds completamente diferentes. E com relação aos consumidores, às marcas, enfim, eu já fui durante muito tempo community manager, e nos últimos meses eu acabei desenvolvendo, porque aqui no Brasil a gente tem um trabalho muito forte com o CM para a Avon Brasil, que a gente não vê nos outros mercados de Avon. E eu acabei fazendo parte da criação de um social guide, enfim, como a gente alinhava toda a comunicação, enfim, na Avon ao redor do mundo. Então, enfim, na Rússia, como é que a gente pode fomentar diálogos? A gente enxerga muito diálogo como uma forma de gerar conteúdo, porque, enfim, prestando atenção no que as pessoas estão falando, que a gente também vai criar, enfim, potencialmente até vender um produto. Então, ter profissionais que estão dispostos a conversar, a gerar conversa, acho que é extremamente importante, não só para a Avon, como para outras marcas também que eu já trabalhei, até para a marca de ração de cachorro eu já trabalhei e tive que fomentar. Enfim, eu trabalhava até como CM nessa época e tive que fomentar várias conversas ali, porque tinha gente que causava até com o uso de uma bandeira do arco-íris, assim, que, enfim, era Good na época, não sei se vocês conhecem, uma marca nova de ração de cachorro, que é super pró-diversidade, mas não tinha nada a ver com diversidade, o conteúdo era um vídeo de um cachorrinho vestido com a bandeira do arco-íris, assim, e aí começaram, em cima, pessoas LGBT-fóbicas,
Então, as pessoas, acho que na internet, elas veem um espaço que elas podem se mascarar e falar qualquer tipo de coisa. Então, com eleição não poderia ser diferente. Acho que ter profissionais realmente que estão dispostos a conversar, e muitas vezes a gente vê que conversando a gente consegue construir ali e mudar a ideia, uma ideia muitas vezes errônea que a pessoa tenha, seja do posicionamento da marca ou, enfim, de N questões. Para ser super honesto, a gente não viu nenhum aumento de comentários negativos nos nossos conteúdos. Já acontecia. Quem era para falar mal já falava. Então, a gente não viu um aumento. O que a gente viu, na verdade, foi muito aumento de pessoas falando sobre, necessariamente, partidos políticos ou falando do Bolsonaro especificamente, com a intenção de atacar. E aí, dentro do nosso posicionamento, a gente, qualquer coisa que tenha cunho político, tanto para um lado quanto o outro, a gente exclui dos comentários, porque não é uma conversa que a gente quer ter na nossa página, e a gente nem acha saudável que as pessoas tenham. Porque a gente também tem os nossos paladinos, que vão lá e ficam respondendo tudo sem parar. Tem gente que muda opinião, é maravilhoso, é muito engraçado acompanhar, muito engraçado. Mas é isso, a gente faz também esse trabalho. A gente tem que identificar quem está disposto a conversar e conversar mesmo, porque nosso papel ali é educar, no fim das contas. E a maior dica também é porque, enfim, os algoritmos das redes sociais, eles acabam aumentando tanto comentários extremamente negativos, como também os positivos. Então, esses profissionais que a gente contratar para CCM e estar ali de olho nas conversas das páginas, que eles enalteçam também as discussões positivas, muito mais as discussões positivas do que as negativas. Boa tarde, meu nome é Graciele. Boa tarde. Eu trabalho numa empresa no ramo da saúde. Então, ela ainda temos tabus dentro da empresa, e hoje a gente está começando a desenvolver um programa de diversidade. E o público inicial vai ser o T. A gente já trabalha pequenas questões, mas agora eu acho que aqui vai quebrar assim a cabeça de muita gente esse tema. E eu anotei algumas coisas que vocês falaram em relação de trazer essa segurança para esse público, de entender que a empresa é um lugar seguro e que ele pode usar, um exemplo, o código de conduta como um escudo. Mas como é que vocês identificam quais seriam outros temas que a comunicação interna poderia trazer para fomentar esse tipo de diálogo, entendendo que a comunicação é complicado você falar comunicação interna, comunicação externa, porque o meu colaborador ele também volta para casa e acessa as redes sociais, mas eu percebo que dentro, às vezes, as pessoas se calam um pouco mais do que esse escudo que o Facebook nos dá de falar e sem pensar. Como que é trazer esses temas para dentro das organizações? Eu acho que para vocês é um pouco até mais fácil, porque não sei, mas são empresas que já nasceram com um espírito mais libertador. E quando a gente vai para empresas que são muito quadradas, e aí quando eu vou para a área da saúde, eu ainda tenho uma questão de atender a Berenice, mas a Berenice ela nasceu João. Então, eu vou tirar o sangue da Berenice, mas, na verdade, eu vou fazer uma análise do João. Então, isso, além de fazer esse atendimento ao cliente, como que a gente vai também trabalhar com o público interno? Queria mais esse debate em relação à comunicação interna. Olá, Marcos. Eu gostei muito do início que vocês falaram sobre representatividade, sobre essas questões tanto internas quanto externas, né? Eu sou diretor de arte, trabalhei na campanha do Haddad, sou de Salvador, e me mudei para cá recentemente, durante a campanha, e vivi momentos assim bem intensos, e já foram falados aqui dessa polarização do Brasil e tal. Mas eu acho que também é importante vocês falarem também de pink money, né? Principalmente porque a gente está falando de um âmbito que é industrial, que é empresarial, que é de dinheiro. E quando a gente dialoga com o público LGBT, a gente fala sobre isso. E a gente viu, né, durante as eleições, que vários artistas que vestiam a nossa bandeira não se isentaram e não se posicionaram. E eu continuo vendo esses artistas, não nas empresas de vocês, mas espero não ver mais muitos dos artistas que vestiram a bandeira, né? E eu acho que, assim, a minha sensação é de boicote também, assim, sabe? O boicote da gente, enquanto LGBT também, das pessoas que se posicionaram, né? Tanto a favor de um governo fascista. Claro que existe também equívocos nessa relação do voto, como vocês falaram, mas eu acho que também é importante as empresas entenderem isso, sabe? Porque, assim,
Hoje em dia, quando eu vejo uma empresa que se diz LGBT, eu já tenho um pé atrás e eu já procuro saber também da realidade. Então, acho que é importante também isso que vocês estão fazendo aqui no festival, de mostrarem a transparência de vocês, né, das ações que vocês fazem para a empresa também é muito importante. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Então, uma visão mais geral sobre a questão de apropriação de lutas, pink money, e, na sequência, algo mais específico sobre como endereçar esse tema internamente. Bom, vou começar, então. Graciele. Eu acho que, nesse quesito, especificamente, acho que é importante a gente, antes de tudo, entender a segurança que a pessoa vai ter lá dentro. Então, é um preparo, porque, com certeza, nada que a pessoa talvez não tenha vivido já, um público ter, mas a gente precisa garantir que ela vai encontrar um ambiente seguro lá dentro, antes de fazer uma grande contratação, acredito eu, pelo menos. Porque não adianta a gente só colocar as pessoas lá dentro para falar que a gente é diverso e as pessoas têm um tempo horrível lá dentro, porque a gente não é um lugar que abraça. Então, antes de tudo, acho que a gente precisa garantir mesmo que as pessoas estão seguras. E, pelo menos na minha experiência, o jeito com que a gente consegue tornar os ambientes um pouco mais palatáveis é abrindo conversa. Pode parecer meio abraçar a árvore, mas é isso. Porque o que acontece, na minha visão, existe um momento onde é muito fácil a gente, como público LGBT, estar ofendido, porque todo dia a gente sai, a gente é ofendido de algum jeito. O outro público, o público que não é LGBT, ele está muito conformado no papel de ofendendo, às vezes mesmo sem saber. A gente precisa cutucar mesmo. Às vezes a gente precisa falar e precisa botar a pessoa para falar da vida dela, falar qual que é a história dela, contar qual que é a história dela, contar como que é o público ter, contar sobre tudo isso. A pessoa está, mas a pessoa se sentir incomodada, ótimo. Está na hora dela se sentir ofendida também. Todo mundo tem espaço aqui. Então, não adianta a gente botar um público T num ambiente onde a gente não abre o diálogo, onde vai ouvir uma conversa do lado, vai ter uma chacota, vai ter uma conversinha, vai ter dois médicos falando alguma coisa de um outro lado. A gente precisa realmente dar espaço para elas falarem. Eu acho que quando a gente dá espaço para essas pessoas falarem e conversar com a pessoa, acho que é importante a gente ser honesto. Olha, você está entrando num lugar que nunca teve uma pessoa trans, você vai ser a primeira pessoa trans, a gente não sabe como vai ser a recepção de todo mundo, a gente conta com você para falar para a gente qualquer coisa que você esteja passando, mas também para você ter a sua voz aqui dentro e abrir espaço para ela falar. Eu acho que talvez não seja na primeira, talvez não seja na segunda, mas com o tempo, dando espaço para essas pessoas falarem, contarem suas histórias de vida, talvez você crie um ambiente um pouco mais não quero falar inclusivo, mas um ambiente onde todo mundo se sinta confortável. Eu acho que, e falando de comunicação interna especificamente, é um trabalho de realmente ir lá e contar o que está acontecendo. E de repente, grupos pequenos, tentar entender quem são os grupos de maior afinidade nesse assunto para chamar esse grupo pequeno, discutir sobre estratégias e aí começar a ir descascando a cebola. Eu acho que a gente nunca vai conseguir falar com todo mundo de uma vez só, mas a gente precisa buscar um grupo pequeno de afinidade que vai te ajudar a trazer visão de outros lados ou de outros lugares que você não vai conseguir, porque ninguém todo é onisciente. Então, eu daria essa dica que a gente faz. Começa pequeno e vai abrindo espaço, vai carpinejando, porque é importante a gente abrir realmente esse espaço para que todo mundo se sinta confortável. Falando especificamente sobre Pink Money, é muito difícil a gente prever as ações das pessoas, né? Então, é muito complicado quando a gente faz qualquer trabalho com celebridade, influenciador, qualquer coisa do gênero. Dentro da empresa, a gente se preocupa muito em, como eu falei, circular o dinheiro dentro dos lugares certos, porque, vamos falando de dinheiro, que é, enfim, que move o mundo capitalista, a gente se preocupa, sim, em nunca se apropriar da história de alguém sem entregar de volta. Inclusive, em relação à comunicação, a gente toma muito cuidado para a gente nunca usar uma pauta LGBTI sem dar a devida voz àquela pessoa. Então, a gente vê muitos comerciais onde, de repente, o ápice do filme é o fato da pessoa ser gay, ou então usa o gay, não como estereótipo, mas como punchline. Então, acontece alguma coisa, que surpresa, na verdade ele é gay. A gente não acredita nisso, porque a gente não acredita que a nossa vida é uma piada, a gente não acredita que o fato da gente ser gay deve ser surpreendente para ninguém. Então, tudo que a gente faz como comunicação dentro da Avon é tentar dar a voz às pessoas. Então, a gente muitas vezes convida as pessoas que são nossas celebridades a escrever o filme junto com a gente, escrever o que elas querem dizer. A gente tenta fazer várias outras peças de comunicação onde as pessoas falam as suas opiniões, onde as pessoas falam o que elas acham, falam as trajetórias delas,
porque a gente não quer se apropriar de nenhuma história, a gente quer ser um palanque para que aquelas pessoas brilhem. Se a gente escolheu aquela pessoa para estar no nosso filme, é porque aquela pessoa tem um alinhamento com os nossos valores. E a gente elevá-la só vai fazer com que ela carregue os nossos valores para frente. Então, a gente se preocupa muito com isso. Não dá para prever tudo o que acontece, mas a gente se compromete lá a, sempre que tiver alguma coisa que fere o que a gente acredita, como pessoas e como empresa, a gente para no momento que for necessário. Não posso nem abrir muitos nomes aqui, mas aconteceu isso recentemente. Eu tinha acabado de entrar na Avon, isso me surpreendeu e mudou muito minha visão da empresa. A gente teve uma pessoa que era uma celebridade da Avon, que encabeça um dos produtos mais vendidos da Avon. E aí essa pessoa fez um comentário horrível na internet. E não vou falar nomes, mas fez um comentário horrível na internet. E aí o produto que essa pessoa ia lançar, que era um grande lançamento para o ano que vem, era uma coisa assim que estava colocado no PNL que vai vender milhões, foi cancelado. E eu fiquei surpreso. Eu falei, gente, como assim? Tem uma empresa inteira abrindo mão de milhões por causa de um valor. Aí eu falei, bom, cheguei no lugar um pouco certo, pelo menos. Então, isso precisa estar comprometido. E é importante mesmo. É importante, não dá para controlar, mas a gente precisa, pelo menos, se comprometer a parar quando vê que o bicho não funcionou. Bom, comunicação interna. Eu acho que tem uma coisa que, assim, as pessoas confundem sexo e sexualidade, né? E isso é muito louco, porque assim, muitas vezes se escuta essa coisa do tipo, mas por que vocês precisam falar disso, gente? Isso é uma coisa que acontece entre quatro paredes. E você fala, bom, se acontece entre quatro paredes, na verdade, as mortes das pessoas deveriam acontecer entre quatro paredes, e não na rua, né? Os banheiros que não podem ser usados deveriam ser também entre quatro paredes, e não na rua. Então, eu acho que, primeiro, existe uma confusão que é de falar sexo e sexualidade são duas coisas. E sexualidade envolve uma cultura, envolve uma série de questões de políticas públicas, privadas, e diferenciar isso, eu acho que é uma coisa que abre os olhos das pessoas. Ninguém está falando sobre práticas sexuais ou posições sexuais. A gente está falando sobre uma cultura que a questão LGBT traz. E aí eu acho que muitas vezes é um trabalho também de formiguinha, mas também de explicar assim, o que é a questão de identidade de gênero, o que é a orientação afetiva sexual, o que é a expressão de gênero, né? O que é a questão biológica, é dividir isso e meio que mostrar para as pessoas que assim, quando a gente está falando das questões, né, o T, a transexualidade não tem nada a ver com L e o G, né? Então, assim, são questões diferentes que quando você mostra para as pessoas do que a gente está falando, o que significa LGBT nessa história, né? Então, você fazer uma pequena oficina, muitas vezes, chamar as pessoas para falar assim, vamos conversar sobre isso, vamos entender primeiro, porque a gente também pressupõe que as pessoas já sabem do que se trata, né? A questão afetiva sexual, né, de poxa, mas espera aí, as pessoas sexualizam muito as pessoas LGBTs. E a afetividade dessa história, etc. Então, trazer luz às questões que as pessoas não veem. Eu acho que trazer e, às vezes, ensinar e falar assim, vamos conversar sobre isso? Né? Deixa eu mostrar a minha experiência, que ela vai muito além daquilo que você está imaginando. Ninguém que está falando sobre práticas sexuais. Né? A gente está falando de coisas que vão muito além disso. Então, isso, às vezes, pode ajudar também na criação de uma cultura que entende do que a gente está falando, convidar as pessoas para esse diálogo, para ouvir histórias, conectar histórias é muito bacana. A gente estava falando com uma empresa exatamente de saúde e que eles fizeram isso. Eles meio que colocaram algumas pessoas e iam ligar para outras. Pessoas LGBTs se voluntariaram a contar a sua história e, basicamente, algumas pessoas poderiam ligar para elas e falar assim, você pode me contar a sua história, etc., porque eram pessoas do Brasil inteiro e assim muitas pessoas emocionadas porque nunca imaginaram aquela história. Então também às vezes é dar rosto, sabe, essas questões e dizer assim, olha essa experiência, como ela é bonita e como você pode desmistificar aquilo que você imaginava, né? E em relação à questão do pink money, etc., eu acho que aqui as máscaras caem ao longo do tempo. Né? Então, você percebe em momentos mais difíceis como é que essa marca trabalha, se ela deixa a causa de lado, se ela trabalha de forma somente a ganhar louro sobre isso ou não. Então, acho que hoje, com tantas questões de comunicação, etc., a gente tem a possibilidade de saber mais, mas, ao mesmo tempo, de se confundir mais também. Né? Então, eu acho que assim, existe uma questão de tempo, existe uma questão de o que é que está por trás dessa história, o que está construindo isso. E aí eu falo para o Ben & Jerry's, a gente não comunica nada que a gente não tenha alguma coisa um pouco mais profunda. Eu não vou falar de questão de, por exemplo, casamento igualitário se eu não fiz alguma coisa sobre isso, etc. Então, tem que ter uma verdade, mas um trabalho por trás. Mas aqui eu acho que tem uma questão de pesquisa e uma questão de tempo. As máscaras caem ao longo de um processo e acho que a gente vai começando a perceber isso também. Com uma visão de dentro da agência, enfim, né, não só agora que eu trabalho na Mutato, mas até tenho uma amiga minha que trabalha numa grande empresa, não vou falar o nome, mas uma grande empresa de mídia. E, recentemente, eles contrataram uma menina trans.
e foi a primeira pessoa trans que eles contrataram para a empresa. E eu soube que eles promoveram uma palestra lá dentro para falar de transexualidade e intersexualidade, o que foi ótimo. E é uma coisa que eu vivencio muito hoje na Mutato, assim, como parte do comitê, principalmente. A cada 15 dias a gente tem uma reunião. Inclusive, acho que ter um comitê de diversidade é extremamente importante dentro das empresas, com representatividade, com todos os recortes possíveis. E a gente sempre fala de alguma determinada pauta, algum determinado assunto que rolou entre agências, seja gordofobia. Então, muita gente na publicidade segue um determinado padrão. Então, vamos chamar alguém para falar sobre gordofobia. Vamos chamar alguém para falar sobre racismo. Vamos trazer verdades, porque a gente vive, querendo ou não, numa bolha, né? E lá dessa porta para fora tem gente que ainda usa a sigla GLS. A gente vive escutando isso. Então, educar, colocar o rosto em certas histórias, porque, infelizmente, tem gente que ainda precisa de exemplo, né? Não tem empatia no geral, mas se você aproximar uma história daquela pessoa, ela vai começar a ter empatia com aquele determinado assunto. E sobre Pink Money, numa visão dentro de agência, porque eu estou em agência desde 2012, mas também faço freelas e tal para outras marcas. É uma questão que a gente volta naquele assunto da verdade, de ter uma equipe que é diversa para poder ter uma super crítica em quem chamar. Assim, eu, como parte da criação, você pode ter certeza absoluta que eu sempre vou vetar alguém que não tenha um discurso minimamente compatível com coisas que, seja, eu acredito, como coletivo, a equipe inteira que está envolvida no trabalho acredita, né? Acho que essa questão do, enfim, dentro de agência a gente tem a parte de influência, que também tem todo essa questão de viver a verdade da diversidade, é extremamente importante para a gente não dar palco para pessoas que se omitem quando a gente realmente precisa que essas pessoas falem alguma coisa, né? E são pessoas que realmente influenciam milhares e milhares e milhares de pessoas e estão aí caladinhas. Hoje, inclusive, eu vi um meme maravilhoso, que era uma foto da Maísa com a Ivete Sangalo atrás. E o texto era: tá aqui uma mulher que peita o patriarcado e que discute com um senhor de idade, enfim, fala sobre várias coisas, e a Ivete Sangalo atrás. E, enfim, é bem isso, assim, a gente realmente prestar atenção nas pessoas que a gente contrata para ser a cara das marcas que a gente atende também. E é por isso que acho que a gente precisa cada vez mais que a gente como comunidade, como grupo, como pessoas, que a gente consuma conteúdo, cultura de pessoas que realmente valem a pena. Porque como marca a gente precisa de uma pessoa que seja uma cara grande na nossa marca. E quanto mais pessoas diversas a gente consumir, mais artistas diferentes a gente vai ter no hall de pessoas que a gente pode realmente abraçar. E então a gente precisa também nós estimular o consumo de pessoas diferentes, pessoas que sejam reais, que sejam verdadeiras. Perfeito. Se eu puder só complementar alguma coisa, em relação ao Pink Money, acho que o melhor antídoto contra esse tipo de acusação é coerência entre discurso e prática, sempre. Mas essa coerência, a meu ver, ela é construída. E esse é o ponto, né? Eu trabalho para alguns clientes que têm 100 mil funcionários. É uma loucura, são 100 mil pessoas. Eventualmente, os problemas vão acontecer. E eu sou muito honesto de dizer que eu acho que, em muitos casos, eles sempre irão acontecer. A questão é como a empresa reage quando surge um problema. Quando algum funcionário se porta de maneira incorreta. Ou seja, qual que é o posicionamento dela, empresa, naquele momento, sabe? Porque, às vezes, eu acho que a discussão ela caminha para uma polarização de como se fosse possível construir um mundo ideal que a gente não vai construir. Né? Não vai construir. Se eu tenho um supermercado, eu estou usando um exemplo aleatório, e esse supermercado tem uma política de diversidade, e aí o caixa desse supermercado fez um comentário desrespeitoso com uma pessoa trans. Isso não necessariamente diz que aquela política não funciona. Aquela política, na verdade, ela foi tensionada naquele momento. O posicionamento da empresa, a partir do momento em que o funcionário tomou aquela atitude, é que vai determinar.
os próximos passos. É o momento que a empresa tem de intervir, fazer um reforço de comportamento, treinamento e, eventualmente, até demitir, né, se for o caso. Porque também não acho que a gente vai caminhar para um mundo de coerência completa, mas aí posso ser pragmático demais também. Mas a coerência é um exercício. Talvez não seja um lugar onde a gente chega, mas um exercício constante. E, em relação ao teu caso de comunicação interna, eu acho que você tem um desafio lidando com médicos, né, com medicina, com área de saúde, que é capacitá-los em primeiro lugar, porque, via de regra, eles não têm capacitação para isso, né? Os médicos, essas discussões que a gente fala aqui sobre gênero e sexualidade, não passa, via de regra, pela formação deles, não é óbvio para eles que, puxa, uma mulher trans pode ter câncer de próstata, um homem trans pode ter câncer de ovário. O que eu vejo com muita frequência são médicos e médicas, surpresos com algo que é absolutamente óbvio para nós. Acho que recomendaria que você conquistasse o engajamento da liderança da sua empresa, isso é fundamental para avançar. Se não vem de cima, dificilmente a gente consegue avançar. E na comunicação interna, eu acho que um alinhamento em torno de valores, né? O alinhamento em torno de valores organizacionais, porque isso abre menos espaço para contestações e preconceitos. Se eu digo que diversidade é um valor para a minha organização, valor é a música que toca dentro daquela organização. Ou seja, para estar aqui dentro, pressupõe-se que você siga esses valores, né? Isso é o que eu tenho visto com muita frequência no mercado. Meu universo é um universo privilegiado, de empresas grandes, muitas multinacionais, mas hoje pela manhã eu estava numa grande empresa e eu ouvi o presidente dizendo para os seus líderes todos, olha, nós temos aqui dentro a questão da inclusão como um valor, eu gostaria que vocês considerassem isso nas contratações, e uma pessoa que no dia a dia não tem um comportamento inclusivo e insiste, por exemplo, em comentários preconceituosos, em piadas, etc., ela não tem espaço aqui dentro. Simples assim. Então, acho que na empresa é uma possibilidade que a gente tem de direcionar essas questões. E educação, né? Educação, educação, educação. Muitas vezes, nas questões LGBTI, o que eu vejo é o preconceito sendo motivado por falta de informação. Nem sempre, mas muitas vezes sim. Isso que o Rodrigo falou do beabá LGBTI, né? Eu devo fazer isso praticamente todos os dias, que é explicar o que é gênero, o que é sexualidade, que é achar que todo mundo entendeu tudo, pedir o exemplo, então me citem um homem trans e todo mundo dizer Rogéria, Pablo Vittar e Tammy Gretchen. Aí a gente tem que chegar num consenso, então quem que é um homem trans ali e explicar para as pessoas, alfabetizar as pessoas que se atrapalham com as siglas, com a letra, e que fora daqui, como você falou, às vezes dizem GLS, mas até na melhor das intenções, né? Sentem saudade da época que era GLS, que eu sempre respeitei, era tudo muito mais tranquilo para mim. Muito bem, 6h04, até passamos um pouco aqui do tempo. Eu quero agradecer demais as presenças de Rodrigo Santini, Lucas Fajardo, Vicky Góes, agradecer Salomão e Eliezer pelo convite, André, a organização do Mix Brasil. Estamos todos aí nas redes sociais, acredito que com muita disposição para continuar esse diálogo com vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente.